Salve, salve, morceguetes e morcegotes. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui na Caverna do Morcego, com o seu podcaster da Praxis, Marcos Morcego. E hoje a gente tá aqui para mais um episódio. Antes de tudo, embora eu acho que todo mundo já saiba o tema, né? Aqueles recados de sempre. Não esquece de ir lá no apoia.se/Caverna Morcego, porque o seu apoio, o apoio coletivo lá, é o que mantém o projeto rodando, é o que permite a compra de livros, é o que permite a continuação do projeto. Todo esse BO é isso que permite. Além disso, queria lembrar aí também que a gente tá nas redes sociais, @morcego Marcos no Insta, no Twitter e no TikTok. A gente também tá lá de vez em quando, fazendo uma graça, discutindo um pouco, aquelas coisas de todo TikToker da esquerda BR, né? Além disso também, queria lembrar que a gente tá na twitch.tv/Caverna Morcego. Não estamos atualmente, bem ligados lá. Eu tô sempre falando sobre esses problemas, que é a questão de visualização, de divulgação, de retorno. Não tá realmente valendo a pena, mas a gente ainda tá lá. Então às vezes pode ser que role uma live surpresa, pode ser que a gente vá ver um filme, discutir sobre algumas coisas. Então twitch.tv/Caverna Morcego. Pode pá? É isso, galera. Além disso, vai estar todos os links na descrição, vai estar todas as indicações aí dos livros que vão ser utilizados nesse episódio. Vão estar na descrição. E eu espero que vocês gostem do episódio. Bom, para o episódio de hoje, algumas questões têm que ficar esclarecidas, né? Porque relembrando, a gente vai discutir sobre, a gente já falou, né, sobre a harmonia da identidade, neoliberalismo, fascismo, social-democracia, e a gente já esclareceu que a saída é a via revolucionária. Porque o reformismo ele vai desembocar numa reorganização e adaptação do sistema capitalista, né? Os avanços da reforma, a não ser que seja mobilizado por uma forte massa, e aí, é claro, objetivando a revolução, eles vão simplesmente desembocar, eles só vão conseguir avançar, só vão conseguir ter o avanço até o momento que a sociedade burguesa olha e fala, não, até aqui tá tudo certo. Eu tenho alguns pontos táticos, me definindo estrategicamente também, então eu não vou conseguir esgotar o tema da revolução e nem o objetivo, mas eu quero trazer um pouco de Gramsci e Freire, por causa da questão da cultura, da educação, da emancipação humana. Porque tem alguns pontos, assim, olhando, tanto de diálogo entre os autores, como alguns pontos que eu olho e falo, putz, são cruciais, até pra se pensar a questão da forma mercadoria, a forma sujeito. Então eu sempre vou estar citando as referências principais, mas vão ter outras citações que vão entrar no meio aí do texto, e aí estão nesses livros, ou eu vou deixar o link. Então, para começar, querendo falar um pouquinho da vida dos autores, né? O Gramsci, ele nasce em 1911, em 1911 ele ingressa na Universidade de Turim em letras. E por onde ele inicia seus estudos, por incrível que pareça, por Hegel. Ele já tinha tido contato com os ideais socialistas através de um irmão mais velho, porque ele recebeu um jornal. Tanto que vocês vão ver, estudando a história do Gramsci, a questão da influência que os jornais tiveram nele e a questão do quanto ele trabalhou em jornais, né? Em 1915, por condições econômicas, ele tem que sair da faculdade e ele vai passar a cuidar da elaboração dos jornais. Sua grande preocupação era desenvolver a cultura e a moral socialista entre os operários. Para ele, era impossível chegar ao socialismo sem esse desenvolver entre a classe operária. E aí, dentro dessa discussão sobre a moral socialista, eu pretendo desenvolver um pouco sobre a minha percepção quando conectar o Paulo Freire e a sociedade atual. Em 1917, a Revolução Russa ela vai influenciar muito o Gramsci, tanto ideologicamente quanto com a militância política, né? Em 1921, devido às posições do PSI, que era o partido de referência da esquerda, ele acaba rompendo e surge o PCI, né? Era o Partido Socialista, agora se torna o Partido Comunista Italiano. E aí é onde o Gramsci assume o cargo de secretário-geral. Na época, os principais nomes eram o Amadeu Bordiga, que vai ser importante nas discussões até hoje existentes sobre Gramsci, e outra referência é o próprio Antônio Gramsci, né? Eu só queria pontuar aqui que essa pequena introdução eu estou utilizando o livro Teoria da Organização Política, volume 1, tá? Eu vou deixar tudo na descrição certinho. Ao observar os sovietes, ele teve a percepção de que na Itália as comissões de fábrica deveriam deixar de ser aparelhos burocráticos dos sindicatos e se tornar conselhos de fábrica, nos quais pudessem participar todos os trabalhadores, sindicalizados ou não. E aí, aqui já é uma parte inicial de foco, né, que é a questão da burocratização de partidos e sindicatos e a forma que eles têm que adquirir
seja na Itália ainda não socialista, seja na União Soviética socialista, né? Mas isso daí dá pra trazer em outro episódio, porque aí a gente pode trazer Sorel, pode trazer a Rosa, pode trazer o Gramsci e pode trazer vários outros anarquistas sobre o sindicalismo revolucionário. Então, fica mais pra frente. Em 1922, ele vai viajar para Moscou e vai compor o Comitê Executivo da Internacional Comunista ao lado de Lenin. A contribuição teórica de Gramsci é enorme para o pensamento revolucionário mundial, principalmente no que diz respeito à organização política partidária da classe trabalhadora. É importante colocar o Gramsci na realidade dele, né? Nos problemas da Itália, no momento específico, das lutas de classe, da sua realidade e de quem ele bebe teoricamente, lembrando os limites da informação dos anos de prisão. Embora, lendo um livro que vai ser citado mais pra frente, e aí é o sobre o caderno 12, ele tinha um acesso assim, por exemplo, um acesso que a Rosa não teve dentro das prisões, tá ligado? Ele teve um acesso a muita coisa. Mas já dando uma pincelada para Gramsci, era preciso construir uma contra-hegemonia reunindo os trabalhadores e os intelectuais socialistas, tendo como perspectiva o desenvolvimento da cultura. E aí tem um ponto da linha althuseriana, né, do Althusser, que ele vai criticar certo ponto disso, então eu recomendo ler Althusser também, ler o desenvolvimento do Alisson Mascaro, ele também vai pontuar isso daí em Gramsci. E ele também combateu a ideia de que só a direção basta para impulsionar a revolução. E quais as responsabilidades de comunistas? O dever dos comunistas nessa descida geral das consciências de fé e da vontade, neste envenenamento de baixezas, de vilezas e derrotismos, é o de unir-se fortemente em grupos, de sustentar, de estar atento às palavras de ordem que serão lançadas. É interessante porque tem uma discussão sobre o Lenin e as palavras de ordem. Eu não lembro qual livro que eu ainda não li, mas fica a recomendação, se alguém vê aí, compartilha com a gente. Portanto, Gramsci nos ajuda a perceber aspectos que nos demais textos clássicos não foram desenvolvidos, e nos ajuda a ver, por outros ângulos, a realidade política social, bem como um caminho para analisá-la, interpretá-la e transformá-la. Eu amo muito falar de Gramsci. Agora, para falar um pouco sobre Paulo Freire, a gente vai trazer um pouco do que a Laura Sabino produziu, então eu vou deixar o link na descrição, mas só entrar no canal dela, do YouTube, e também um pouco do que o Prof. Influencer fez lá no Insta, tá? Aqui a gente não tá a fim de abordar o método Paulo Freire de escola, dentro de todas as suas complexidades, de tudo que vai ser analisado, né? A gente quer aqui... que, assim, por mais que o Paulo Freire fale sobre educação, e o Gramsci também, o Gramsci ele fala sobre educação fora da escola, e a gente vai conectar isso com o que o Paulo Freire traz como projeto da escola, mas sempre tá tentando trazer uma coisa, não como processo pedagógico em si, dentro de uma instituição, ou de um grupo, ou de uma escola de contraturno dentro de certa localidade. Não. A gente quer trabalhar aqui com a questão de educação política, dentro de partido, dentro de movimentos, dentro de organizações, tá? Ele vai, né, contrapor ao atual método de ensino, que é o ensino bancário, e no sentido mesmo de banco, onde o professor deposita o ensino e o aluno simplesmente recolhe tudo aquilo, que só recebe aquilo, né? E aí o professor é meio que um ser superior, enquanto o estudante é apenas um receptor de informações e reprodutor das mesmas. E o interessante é que, justamente quando a gente pensa nessa questão de superação do Estado burguês, na superação do sistema capitalista, pela criação de contra-hegemonia e, consecutivamente, resultar na tomada de poder pelos povos oprimidos. E essa parte da educação, ela liga literalmente com isso, né? O método Paulo Freire ele é aplicado em algumas escolas destes países, né? África do Sul, Alemanha, Portugal, Áustria, Holanda, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. Ele é nascido em Pernambuco, formado em Direito na Faculdade de Recife, mas já antes tinha uma caminhada sendo educador, diretor. No vídeo da Laura, tem tudo bem detalhado. Em 1964 ele é preso por 72 dias e é exilado no Chile por 5 anos. Depois vai para Estados Unidos, Suíça, países em África e retorna em 1980 ao Brasil. Sem me aprofundar nessa teoria, Freire vai trazer uma perspectiva da educação diferente de como ela é recebida e entendida hoje dentro dos espaços burgueses. E aí a gente quer justamente trazer essa conexão para falar sobre autonomia e emancipação dos povos. Essa introdução, recomendo, né? Porque assim, eu não tenho tanta profundidade em Freire, eu estou utilizando muito o apoio básico dos textos, diferente de Gramsci, que aí eu já tenho um estudo sobre quem foi Gramsci, sobre o desenvolvimento dele, sobre os textos dele. Então eu recomendo acompanhar aí professores e professoras que estão trazendo a discussão sobre Paulo Freire ao redor da educação, tá? A
partir disso é necessário discorrer alguns pontos mínimos que devem ser consolidados para que a gente possa ir com mais cautela e vocês perceberam, né, que às vezes eu vou indo muito longe em coisas que não tem necessidade, porém eu não consigo fazer sem isso. Uma coisa que eu fiz em episódios passados foi me apropriar de termos e conceitos para elaborar melhor esses pontos que eu estava colocando. Então nesse episódio eu vou tentar ser o mais fiel possível para trazer o que os próprios autores, tradutores ou analisadores já formularam, sabe? Para não ficar muito tempo conceituando as coisas. E aí, também colocar aqui, eu não tô aqui dando uma fórmula exata, falando tipo, não, isso daqui tem que ser feito, mas eu tô trazendo ideias que são trazidas por esses autores que nos indicam caminhos que nos abrem possibilidades, sabe? É justamente esse o objetivo. Até porque, como diz o próprio Gramsci, sobre a palavra tradução, e eu acho que isso é uma coisa sensacional, né? Quando ele tá traduzindo Lenin, porque ele vai falar, né? A gente não tá simplesmente colocando na nossa língua, mas a gente está inserindo em outra realidade. Então a tradução ela precisa englobar toda essa questão, toda essa construção, todo o objetivo, tudo isso. Portanto, por isso que tem isso. Na descrição eu também vou deixar um artigo escrito pelo Álvaro Bianchi, que vai trazer um pequeno resumo de alguns termos gramscianos que serão utilizados nesse episódio. Então se você puder abrir, não precisa, ou se você puder ler, são acho que 10 termos, e é muito simples, muito simples, muito simples. Lendo Gramsci, você vai ter uma boa discussão sobre, e eu acho que aqui a gente acaba né, falando sobre eles meio que por cima. Para iniciar, a gente vai trazer, primeiramente, o livro Comunicações em Tempos de Crise, de Helena Martins, que faz parte da coleção Emergências, da Expressão Popular. Como sabem, eu estou sempre recomendando a Expressão Popular, não é à toa. O livro ele vai falar um pouco sobre as mídias tradicionais, a questão da tecnologia, o capitalismo de plataforma e a adaptação do sistema pela captação e venda de dados. Aqui a gente vai abrir um espaço para uberização, para tudo isso. Não é o objetivo desse podcast, mas é o objetivo do livro. Leiam Comunicações em Tempo de Crise. E a partir do momento que a gente abre o tempo para debate, o livro ele vai concentrar pontos interessantes sobre construção democrática e contra-hegemônica. Eu não vou pretender abordar toda a complexidade, mas a exposição da autora ela abre justamente com o Gramsci, né, para falar sobre hegemonia, para falar sobre poder, justamente e também falar sobre esses processos. Então a gente vai partir daí para esse episódio. Dando uma abertura bem rasa no tema, os meios de comunicação e as tecnologias de informação integram e transformam nosso cotidiano. Sendo assim, pensando na nossa realidade, a gente vai estar nesse meio já. É a partir daí que a gente inicia o tema, né? É inegável que o espaço que deveria ser democrático abre espaço para elementos, para dizer no mínimo duvidosos e muito perigoso. Aqui a gente está falando ainda de um espaço que deveria ser democrático, a gente já está falando da democracia liberal, tá? Diferente de como Gramsci usa. O Gramsci está falando de um radicalismo democrático, tá? Em diversos países foram eleitos políticos ultraconservadores, que se valeram da difusão de informações falsas por meio das redes sociais e aplicativos de mensagens e muitas vezes do apoio da mídia tradicional para chegar ao poder. Aqui a autora está apresentando o grande dilema de redes que correspondem ideologicamente às forças e também do estado de classe em que vivemos, né? Para quem está acompanhando os posts, eu estou escrevendo um episódio sobre a ascensão das direitas e eu entrei justamente na parte de estado. Então, ano que vem, só ano que vem, mas eu prometo que vai ser o primeiro episódio do podcast, vai abrir já trazendo isso daí. Também mostra como o campo que definimos como liberais, especificamente os capitalistas, ou seja, a grande burguesia, estão muito próximos de qualquer grau de fascismo, visto nos episódios anteriores, né? Em que em seus governos carregam um caráter disfarçado, mas no momento da necessidade de recorrer aos aumentos de lucro, alguém como o atual presidente, Jair Bolsonaro, será chamado para a reorganização do capital, assim como foi Mussolini, assim como foi Hitler. Além das reformas propostas, como disse Roberto Lehrer, em Autoritarismo contra a Universidade. A compreensão de que a crise é basicamente financeira e fiscal tem como corolário a defesa de que o atual sistema do capital neoliberal segue sendo viável como a melhor alternativa, desde que os trabalhadores aceitem os sacrifícios necessários, reformas, para voltar a produzir altas margens de lucro. A economia terá de sofrer duros ajustes, sobretudo nos custos da força de trabalho e dos recursos naturais. Como agora, já vou dar 2 exemplos, né? A gente tá hoje eu tô gravando no dia 5, um dia antes da postagem, aniversário de Maceió, e tô divulgando o caso da Braskem, em que 4 bairros afundaram devido à mineração, devido a uma exploração, sendo considerado o maior desastre em solo urbano do mundo. E a questão da nova proposta de uma outra reforma trabalhista, que quer colocar inclusive trabalho aos domingos, como algo normal. E, cara, imagina trabalhar 7 dias por semana, né?
Mole, mole. E impedir que trabalhos uberizados tenham CLT. E aí, com o avanço da tecnologia, vinculado à nossa realidade, a mercantilização da vida avança por meio de processos distintos, mas complementares, né? A digitalização, a produção, a coleta de dados sobre nós e sobre tudo. Processo que tem sido chamado de datificação da sociedade, a modulação de comportamentos e a ampliação da vigilância. Por isso é fundamental pensar criticamente as comunicações. Os oligopólios permanecem, inclusive, né? Os donos da mídia, de origem nacional ou não, atuaram e seguem atuando a serviço do desenvolvimento capitalista e em defesa dos interesses privados. Enquanto o poder continuar concentrado assim, a mídia define quais são e como devem ser abordados os temas relevantes para a discussão coletiva e na forma como apresenta e se coloca diante das demandas da população junto aos governos. Pessoa que foge disso é o Lula, e isso daí precisa ser dito, né? No Podpah já passou de 4 milhões de visualizações, o que é uma coisa interessante, primeiramente para um canal no YouTube, segundamente para um podcast. E a gente precisa de pessoas que alavanquem, principalmente a esquerda radical, né? Não só o Lula, que é social-democrata e social-liberal, né? Ele tá transitando entre isso, e não só o Podpah, embora mérito, muito bom ver o Mítico e o Igão conseguindo o que eles estão conseguindo, show de bola, principalmente porque tá irritando, mamãe falei, tá irritando essa galera, sensacional. Só que a gente também precisa fortalecer as esquerdas radicais. Então, para dar um exemplo, a gente tem aí o processo da Lava Jato, impeachment da Dilma e o apoio às reformas que demonstram claramente o caráter da mídia, perdão, Dilma aí, caráter da mídia. Por isso, quando pensamos o que recebemos, a gente tem que fazer aquela vasta análise, né? A Helena Martins ela vai considerar que a mídia hegemônica consegue incidir na construção de valores, visões de mundo e acontecimentos políticos ao divulgar ao longo de décadas e diuturnamente, o tempo todo, um discurso hegemônico e silenciar outras narrativas. Aqui que está o ponto. Portanto, transformar as comunicações é uma demanda urgente. E aí fica o questionamento, né? Qual é o lugar dos meios de comunicação nas batalhas de ideias? Por isso a gente vai trazer os conceitos de Gramsci. A fim disso, no decorrer do livro, ela vai abordar alguns momentos que ilustram a contra-hegemonia exercida por grupos subalternos no âmbito da produção midiática e na articulação das lutas pela democratização das comunicações. Para que seja abordada a perspectiva completa, é preciso relacionar meios de comunicação em nosso cotidiano, seus impactos na reconfiguração das relações humanas e a necessidade de reação ao domínio capitalista por parte das classes subalternas. Situando então no campo da hegemonia, portanto da conquista e da manutenção do poder, e Gramsci também mostra sua importância para tal debate, por sua dedicação ao debate da estratégia de transformação social em sociedades do capitalismo avançado. Ele vai trazer um olhar até para a América Latina, saca? Muito bom. O Gramsci considerava que apenas por meio dessa articulação dialética entre estrutura e superestrutura se poderia chegar a uma justa análise das forças que atuam na história de um determinado período e determinar a relação entre elas. Assim, a efetivação de mudanças profundas não depende apenas de ações que alterem a economia, nem se resolve com a tomada imediata do poder. São também necessárias medidas para preparar o terreno de disputa, como intervenções nos espaços que constroem sentidos e visões de mundo, a exemplo dos jornais. Gramsci vai então abordar a hegemonia como uma combinação de direção e domínio. O poder de um determinado grupo sobre os demais que é mantido pelo uso da força e pela fabricação do consenso, que funciona como legitimador da dominação. Essa parte do consenso é importante e eu vou trabalhar com ela muito daqui pra frente nos episódios solo, tá? Sendo assim, não apenas política, mas também direção moral, cultural e ideológica. Portanto, é impossível conceber a revolução como um processo puramente político. O aparelho do Estado é mais resistente, inclusive em momentos de crise, que é o momento onde ele vai recorrer para o mais extremo possível de exploração e opressão. Para enfrentar a dominação da burguesia, é preciso passar da guerra de movimento para a guerra de posição. Expressão que se refere a uma ação prolongada que fomente o questionamento do senso comum, valores internalizados, dos sentidos ditados pelos poderosos e que acabam ganhando espaço entre as maiorias sociais por meio de tais aparelhos privados de hegemonia. Reparem que... só um minuto, família. Geralmente essa discussão sobre guerra de posição, ela é feita num movimento de deslegitimar o Gramsci e colocar ele como liberal, né? Mas ele não está falando que a guerra de posição é a única guerra que deve ser travada e a guerra que vai nos levar para a vitória. Muito pelo contrário, ele está falando, a gente tem que mudar para a guerra de posição agora, porque tem certos espaços que a gente não está só perdendo, mas a gente não está conseguindo fazer um mínimo enfrentamento decente, saca? A gente não consegue fazer uma defesa
nesses espaços. A gente está simplesmente perdendo e perdendo, sofrendo derrotas e derrotas e derrotas. E a partir do momento que a gente parar e fizer uma reorganização, alguns lugares a gente vai ter que aderir à guerra de posição para conquista nova de espaços e aí sim começar a avançar até chegar na guerra de movimento. Enfim, é um debate muito extenso que muitos autores vão tentar fazer e é muito complexo, eu não vou conseguir falar agora em 5 minutos, né? Então, agora a gente pausa um pouco o que está no livro, porque alguns intelectuais vão dizer que essa parte é impossível, né? Essa parte de guerra de posição dessa forma. Mas pensando na particularidade do Brasil, como país periférico, como capitalismo dependente, eu acredito que seja interessante. Até porque a gente não conseguiu avançar nem nas revoluções burguesas ainda, né? Agrária, educacional, urbana. E aí, qual é o papel, tipo, a resistência dos povos? Ela é uma guerra de movimento, uma guerra de posição? Enfim, tem muita coisa que eu mesmo fico em dúvida por não ter uma complexidade de estudo, saca? E é interessante notar que dentro desse movimento, que os meios de comunicação tornaram-se instituições que não apenas movimentam muito dinheiro, mas são partes fundamentais da própria arquitetura do sistema capitalista. Então, essa construção de pontos autônomos é fundamental quando se pensa que não há ação revolucionária sem pensamento revolucionário. Ela também não pode existir sem meios de propagá-lo. E a gente sabe que, por exemplo, a internet, quando eu for falar sobre as direitas vocês vão entender melhor isso, é um ponto propulsor da mídia hegemônica. É um ponto propulsor do pensamento das direitas e das frações burguesas, tá? E aí, para a gente tornar o melhor possível, é fundamental considerar a diversidade de formas a partir das quais as distintas camadas sociais, grupos subalternos, elaboram sua consciência, de lugares e características que carregamos e a partir das quais nos forjamos, inclusive como sujeitos políticos, né? O Raymond Williams, marxista britânico, ainda vai continuar um pouco assim sobre a hegemonia. Não existe apenas passivamente como forma de dominação. Tem de ser renovada continuadamente, recriada, defendida e modificada. Daí a nova direita. E aqui temos um ponto que eu sempre entro em crítica e autocrítica, né? Os meios de propagação do status quo se atualizam com uma velocidade impressionante, tanto por questão de verba, quanto por questão de estar sempre prevendo o movimento que vai ser levado. E enquanto isso, os grupos revolucionários esbarram em milhares e milhares de barreiras, né? Além daquelas que já são colocadas pelo sistema, a própria esquerda radical parece que, principalmente nesse ano, não sei, quis se atrapalhar. Não sei se é por causa do avanço do neoliberalismo, da individualização, das redes sociais, da forma, da dinâmica delas, mas parece que está todo mundo querendo passar rasteiro um no outro. Ainda segundo Gramsci, é preciso produzir e difundir conceitos que abordem outro projeto de forma integral, constante, planejada. Deve-se considerar a importância política, econômica e cultural das comunicações. E trazendo um pouco de profundidade ao tema, no contexto do capitalismo monopolista, a indústria cultural foi desenvolvida como instância de mediação fundamental entre Estado, burguesia e a população em geral, traduzindo a dinâmica do sistema para o cotidiano da vida comum. Por mais que cada indústria cultural possua sua própria dinâmica, é possível apontar que desempenham funções comuns, como a divulgação ideológica do sistema, o que confere legitimidade a ele, o estímulo à realização dos produtos no mercado. Dando um exemplo disso, o American Way of Life, que é exportado por filmes, séries, propagandas e por aí vai. Após os anos 70, aproveitando para se falar da redemocratização e do fim do estado de bem-estar social, a cultura não foi apenas utilizada em sua forma mercantilizada para viabilizar a manipulação das consciências. A cultura se tornou parte da produção material do capitalismo, o que reconfigurou as relações de produção e também impactou a dimensão subjetiva. E aqui a gente encerra o uso desse livro, dando uma perspectiva geral da comunicação e da sociedade, trazendo um pouco de Gramsci, consenso, coerção, e agora a gente vai dar uma pausinha e ir pro próximo texto trabalhado aqui. Bom, após essa brevíssima introdução, a gente vai trazer alguns elementos já abordados por Gramsci e dar prosseguimento, né? Agora a gente vai utilizar o texto do Emir Sader, chamado Gramsci, Poder, Política e Partido, que é uma reunião, é um texto organizado, né? É um livro organizado, então são vários textos do Gramsci abordando essas questões. Poder, Política e Partido. A formação de hegemonia para o Gramsci, em uma de suas análises, porque aí, por exemplo, vai depender a quem o autor se refere, vai estar diretamente ligado à força do movimento em si e ao seu poder de convencimento, meio que seu impacto. Uma de suas análises, lendo Jaime Osório, que já foi citado previamente nos outros episódios, ele traz algumas contradições, alguns elementos. Para se criar uma contra-hegemonia, levando em conta que a constituição hegemônica dentro da sociedade burguesa
é dessas instituições deste Estado, é necessário que se formem intelectuais orgânicos, que são os que se ligam concretamente à construção e fortalecimento do poder das classes, sejam elas dominantes ou dominadas. Mas ainda dentro da questão dos intelectuais orgânicos, os tradicionais são os perpetuadores da ordem, enquanto os novos serão aqueles que mudarão a sociedade. E mais à frente eu vou voltar nesse tema. Na discussão sobre a direita, que eu vou trazer mais pra frente, eu entro novamente nisso. Então eu vou explicar aqui pra já ficar aberto isso. O que acontece? Por exemplo, quem reproduz o discurso ideológico da direita, mas tem um impacto sendo um intelectual orgânico do status quo, vai ser um intelectual orgânico tradicional. Vai ser alguém que realmente vai conseguir colocar as questões que ele está colocando como questões do dia ali. Isso é fato. Eles conseguem. Senão a gente não veria neoliberalismo dentro do sistema capitalista. Né? Não existiria. A gente teria todo mundo querendo mudar isso. Mas eles conseguem. E a gente tem os novos intelectuais orgânicos, que aí são os radicais, os revolucionários, que justamente vão bater de frente com isso. E, bom, é difícil eu conseguir conceituar aqui, mas assim, a questão a gente precisa formar intelectuais orgânicos, e daqui a pouco eu vou entrar no que o Gramsci refere a intelectuais orgânicos, porque eu acho que é muito diferente do que a maioria da esquerda pensa aqui no Brasil. O que une a construção hegemônica com o episódio que você está ouvindo aqui é justamente porque Gramsci, ao se referir também à cultura, que tem ênfase, ao se refere também à cultura, né, que tem ênfase na necessidade da construção de uma ideologia alternativa. Sendo assim, ele vai ser central para se pensar a realização da Revolução Socialista, sabe? Quando a gente pega e fala, pô, a gente tem que pegar tudo que os povos indígenas estão ensinando e estão resistindo durante todo esse tempo. A gente tá puxando outra linha de pensamento, não tá? Quando a gente fala da questão do socialismo, a gente tá batendo uma ideologia com outra ideologia, né? Então é basicamente isso. Independente da vontade do movimento, existirão dirigentes e dirigidos. Aqui tá falando sobre um movimento político em específico, tá? A partir disso, é preciso ver como dirigir de modo mais eficaz. Ainda assim, aqui trazendo as partes do livro Intelectuais, Educação e Escola, um estudo do caderno 12 de Antônio Gramsci, Giovanni Semeraro demonstra que para o militante, Gramsci, dirigentes terá um significado um pouco diferente do que é utilizado. Afinal, todos os homens são intelectuais. O Gramsci não separa a atividade intelectual e política da organizativa e educativa, e lança outra formação surpreendente, sustentando que todos os membros de um partido político devem ser considerados intelectuais. Mas, diferentemente daqueles que respondem à camada dominante, no partido, os operários e as classes subalternas encontram as condições para se expressar livremente, para se reconhecer como classe, se constituir como sujeitos ativos, para se organizar politicamente e se educar pelo compartilhamento democrático de todas as responsabilidades. E isso não consiste em direcionar a bel prazer como quiser, mas consiste em preparar os dirigentes, sabe? Em como ser efetivamente um intelectual orgânico das classes. Nota ao ouvinte, marque uma notinha aqui, por enquanto eu utilizarei o termo classes, depois eu vou só utilizar grupos subalternos, tá? Retornando ao livro previamente citado, Gramsci apenas introduziu a questão de como pensar o início da questão política. Então, pensando com seu entendimento de partido político, a partir de Maquiavel, e aí, para entender um pouco, recomendo entender, por exemplo, o que Gramsci vai entender como jacobinismo, a dissertação sobre Maquiavel e depois ler Jacobinos Negros, tá? Recomendação do Marx, porque eu tô lendo agora e tô fazendo umas conexões muito loucas. Alguns pontos serão imprescindíveis, como disciplina, fidelidade e objetivo, em que é preciso, para que isso aconteça, que se forme a convicção férrea de que uma determinada solução dos problemas é necessária. A gente não pode ficar, tipo, mas e aí, será que a gente tem que fazer isso mesmo? Não, a gente sabe que a revolução é uma coisa necessária. A gente sabe que enquanto não ocorrer a superação, a gente vai sofrer os males do sistema capitalista, a opressão, a exploração e cada vez mais. Ou seja, estamos pegando os 2 primeiros capítulos, questões básicas, que são identificadas em certo momento, até dentro dos partidos e movimentos, para abrir o tema. Resumindo, a gente está até agora na abertura do episódio, tá? Só para complementar, como um dos textos escritos nesse livro, temos a fala de Gramsci sobre hegemonia, sociedade civil e divisão de poderes, em que destaco sua fala sobre o sistema. Importância essencial da divisão dos poderes para o liberalismo político e econômico. Toda ideologia liberal, com suas forças e suas debilidades, pode ser contida no princípio da divisão dos poderes, mostrando qual é a fonte de debilidade do liberalismo, a burocracia, isto é, a cristalização do pessoal dirigente que exerce o poder coercitivo e que a um certo ponto se transforma em casta. E aqui temos a separação do que foi dito antes, do partido político, em que suas bases servem para enxergarmos justamente o nosso movimento.
Enquanto a partir da definição, temos o link entre Gramsci e Florestan, né? O Estado se estrutura então como algo que consolida uma classe como uma casta. É a lógica colonial. O capitalismo ele vai se expandir com ela e permanece a utilizando, né? Que é o que a gente tem até hoje. Uma continuação do sistema colonial. Agora a gente vai para um texto do Marcos de Roio, que eu amo Marcos de Roio, de verdade, tipo, tanto os textos dele sobre Gramsci como sobre Engels, tá? Mas aqui a gente vai falar sobre Gramsci, é lógico, e a Emancipação do Subalterno, que é o nome do livro, que é um livro fantástico, um dos livros mais importantes que eu já li. Talvez aqui venham mais alguns conceitos, porque é um livro que dialoga muito, e vai dialogar com a nossa realidade, tá? E aqui a gente precisa desenvolver algumas questões teóricas, né? Iniciando então sobre a hegemonia e sociedade civil, em que para Gramsci não esgota a totalidade social. Então a leitura reducionista de hegemonia e de sociedade civil servia muito claramente para definir os contornos da política e da cultura dentro dos marcos da institucionalidade liberal, burguesa, e para ocultar o seu significado mais profundo, presente na obra gramsciana, indicativo de revolução e luta de classes. Isso se fazia escamoteando a dimensão de exploração do trabalho e da luta pela emancipação social. O que se deixava para trás era o princípio básico dos escritos gramscianos de que a sociedade civil e a hegemonia dizem respeito à totalidade social em processo contraditório, cujo fundamento se encontra na produção da vida material, realizada por meio do trabalho do homem social. A preocupação maior de Gramsci com o momento da subjetividade foi confundida com o subjetivismo, culturalismo e politicismo. Bom, pode ser que tenha ficado meio confuso, é realmente uma parte densa, que pode ser entendida a partir do glossário, da descrição, mas que conforme for andando no episódio, eu acho que vai ficar mais evidente. Como vimos em toda essa história, fica evidente o empenho em vincular diretamente, na prática, economia, política e cultura. Portanto, logicamente que possuirá diversas conexões com a questão da autonomia, emancipação, inclusive quando se pensa nas pessoas atuantes no modo produtivo, num primeiro momento da vida dele. Depois ele vai olhar para os grupos subalternos como um todo. Voltando aos conceitos, ele começa efetivamente a construir o conceito de hegemonia como desdobramento da reflexão desenvolvida sobre a fórmula teórico-política da frente única. Essa noção de hegemonia tem sua origem na Grécia Antiga, quando se referia à supremacia de uma polis no complexo sociocultural. Inclusive, Lenin fez uso do conceito de análise da particularidade da Revolução Democrática Burguesa de 1905. Sendo assim, uma forma e um movimento no processo de conquista do poder político. Ou seja, por esse viés, para a realização da transição socialista, existe a necessidade de um consenso no processo de transformação revolucionária das relações sociais e de avanço das forças produtivas. E nesse ponto, se abre algumas perguntas, né? Qual seria o conceito para a realidade brasileira? Em que sentido ele se daria, né? Até que ponto é possível formar esse conceito? Bom, uma complexidade de coisas. Mas Gramsci continua seu desenvolvimento partindo para a política de frente única, mantendo a perspectiva de cisão com a ordem do capital e com o antagonismo da luta social. E esta frente única seria responsável pelo embrião da nova ordem, sendo assim a construção de uma nova hegemonia. Partiria da construção de uma nova cultura, portanto, e defendendo inclusive um ponto de vista que eu tenho muito próximo, onde os pontos educacionais e culturais ganhariam uma força enorme para a construção, não só da revolução, mas já da sociedade que superará o Estado capitalista e colocará a nova ordem social, que já entrando no poder, visando a abolição das classes da propriedade privada, terá força e perspectiva suficientes para avançar este passo mais radicalmente. A gente está falando de antes começar a construir algo que já dê força para que, durante a Revolução e no pós-Revolução, a gente continue em embalo e nos tornemos cada vez mais radicais. Como disse Florestan, como disse Rosa Luxemburgo. É claro que, mesmo pensando em frente única, onde a gente teria várias forças da esquerda radical juntas, ainda existe uma questão de disputa. Mas não é o ponto desse episódio. Até porque é muita coisa aí que... né? Então, para chegarmos a este novo poder, era necessário que o proletariado, para ser capaz de governar como classe, deve despir-se de todo o resíduo corporativo, superar alguns preconceitos e vencer egoísmos que podem subsistir e subsistem na classe operária. Aqui entra uma dificuldade, né? E Gramsci vai falar sobre a solidariedade de classe, que ainda era o termo usado por ele, expondo assim pontos para a construção da chamada Frente Única. E Gramsci reconhece que a grande virtude de Corsé, o intelectual que influencia o autor, mesmo mantendo grandes críticas, estava precisamente em destacar a importância dos fatos da cultura no momento da hegemonia e do consenso como forma necessária do bloco histórico concreto. Portanto, tendo tudo isso, hegemonia não seria assim um conceito definido com fim em si para si mesmo. Para Lenin, tinha o significado de hegemonia política, de capacidade de organizar e dirigir a luta política, na fase de construção do novo Estado.
Porém, a hegemonia teria de dar conta da totalidade social, da organização da produção, das relações civis, da cultura e da ética e até mesmo das relações internacionais. Assim, trazendo Gramsci, toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica e se verifica não só no interior de uma nação entre as diversas forças que a compõem, mas no inteiro campo internacional e mundial. Embora ele ainda use classe operária, conceito que tanto ele como eu passamos a mudar, ela seria responsável pela criação da nova hegemonia, e dela deveriam surgir os intelectuais orgânicos, lutando contra o bloco histórico existente. Então Gramsci, em suas escritas, entra na questão de hegemonia e de revolução passiva. E o que seria isso? A formação do bloco hegemônico capitalista resultou em uma tremenda complexidade das estruturas, nas quais o que antes era guerra em movimento, ou seja, extensos conflitos, se tornaram guerras de posição, disputas mais passivas, o que implicava mudança na forma do conflito social. A revolução permanente, contudo, teria validade, ainda para aquelas regiões nas quais a sociedade civil burguesa era ainda embrionária. Assim como fora na Revolução Francesa de 1848 e mesmo na Rússia de 1917. Contextualizando um pouco o primeiro termo, que é a Revolução Passiva, eu acho que aqui dá para entender muito sobre o que Florestan vai falar sobre o capitalismo independente e a estruturação das forças da direita aqui no Brasil, na união entre as burguesias e o agromilitarismo. Só uma dica. Essas dicas assim que eu tô deixando, eu não vou deixar aqui na descrição não, tá? Na descrição eu vou deixar o principal. E desculpa dar esses cortes do meio, mas eu gosto de falar do nada. O autor tem como exemplo mais sólido de hegemonia o jacobinismo da Revolução Francesa. Tem um aspecto muito mais próximo daquele definido pelos jacobinos negros. A hegemonia jacobina se associa diretamente à revolução permanente e à guerra de movimento na construção de uma expressão histórica nacional popular. Então, como diz Gramsci, não existe uma classe independente de intelectuais, que vão agir como algo que seria meio que a coordenação de um grupo. Mas, para recorrer à expressão da hegemonia, tem que se dar nos campos econômicos, culturais e sob mediação da política, somente assim tomando a expressão real de dominação desse grupo. Só assim podendo se autodeterminar, recriar e dirigir democraticamente a própria sociedade. Gramsci lança as bases de uma revolução na educação e na cultura, como diz o Giovanni Semeraro. Então, o elemento importante para o episódio, mais importante para... não importante para o episódio, perdão, mas é importante para uma análise geral, de acordo com Marcos Deroio, que vai ser importante para os episódios anteriores, tá? O fascismo ele surgiu da derrota do movimento operário italiano com o objetivo de recompor a hegemonia burguesa. Mas, na leitura de Gramsci, o fez como nova revolução passiva, como cesarismo regressivo, voltado para a defesa dos interesses das camadas parasitárias. E aqui entra fortemente os elementos do poder. As superestruturas coercitivas eram elementos indispensáveis nessa variante da revolução passiva e da recomposição da hegemonia. Para a gente continuar a análise sobre uma estrutura, o que seria teoricamente a classe proletária, porém, já naquela época, o economicismo sindicalista é para Gramsci uma ideologia e uma forma de conceber a organização e a luta social de uma classe operária em condições subalternas. É a expressão hegemônica do liberalismo, refletido na organização e na ideologia operárias, enquanto concebe sociedade civil e Estado, economia e política como organicamente distintos. O resultado é que o economicismo liberal, de uma ideologia que preserva os interesses das classes dominantes, mas ocorre ao contrário, e aqui nas palavras de Gramsci, enquanto se refere a um grupo subalterno, o qual, por meio dessa teoria, é impedido de tornar-se dominante, se desenvolver, para além da fase econômica corporativa, para elevar-se à fase de hegemonia ético-política da sociedade civil e dominante no Estado. Em resumo, ele não está falando sobre abandonar a luta na esfera econômica, que é também importante, mas ele vai falar sobre as limitações e como a luta dos sindicatos legais que respondem ao Estado não pode passar dessa luta institucional. Portanto, não consiste em uma construção de uma nova hegemonia, nem a separação para o novo Estado, muito menos para a abolição de classes. É onde a gente entra na crítica aos sindicatos do PT, por exemplo. Saca? Acho que aqui é muito, muito direto isso. E aí entra o Giovanni Semeraro, trazendo o C.N. Coutinho, né? Ao combater, portanto, todas as formas de manutenção do status quo e criticar também o materialismo mecanicista, que se alastrava em setores do marxismo, Gramsci resgata a dialética inseparável dos elementos subjetivos e subjetivos, da razão e da paixão, da teoria e da prática, e afirma o papel criador da praxis humana da história, que no complexo processo das relações de força se estabelece no elemento constitutivo de ser social. Essa construção de espaços para a nova hegemonia deve ser feita em espaços dos, para e pelos grupos subalternos. Daí o seu interesse pela cultura e história das classes subalternas, não para louvá-las, mas para encontrar nelas fragmentos de rebeldia e antagonismos ao poder político e econômico estabelecido e para incorporar essa experiência na frente única anticapitalista. Portanto, a construção hegemônica se confundiria com um amplo processo pedagógico cuja exigência primordial é a formação de intelectuais orgânicos, do grupo social que se apresenta como dirigente da nova ordem em construção. O agente dessa transformação é, na metáfora gramsciana, o príncipe moderno. É nessa parte que estudantes de sociais irão falar, pô, mas isso é Maquiavel e pá, então
Algum dia eu prometo trazer isso especificamente. De organizador da Frente Única Anticapitalista, o príncipe moderno, Partido Revolucionário, transforma a vida social, a base material e as relações sociais, tendendo a se confundir com a Frente Única e a se fazer Estado. Assim, toda política deve ser econômica e cultural ao mesmo tempo, voltada para o progresso intelectual das massas e para a superação de toda a relação de domínio. Algo que eu trago aqui como teoria própria, mas que vou continuar desenvolvendo nesse episódio, Gramsci traz uma teoria e ideias que podem ser refletidas em pluralidade e respeito à autonomia do movimento, ao invés de uma homogeneização que captaria as diferentes formas de vida de uma luta em algo uno e indivisível. Mas muito pelo contrário. Justamente por isso que pro Brasil a gente vai pensar muito na questão dos povos indígenas, dos movimentos quilombolas, sabe? A gente vê que acontecem muitas tretas, muitas dificuldades, e alguns grupos não respeitam a autonomia de outros. E esse é um ponto pelo qual eu trago Gramsci e Paulo Freire, saca? Pra gente entender a importância disso, pra gente conseguir juntar isso. É por isso que eu tenho um episódio onde eu discuto por terra e território, saca? É por isso que a gente tá fazendo vários contatos, é por isso que eu tô em contato sempre com o Bruno Canella, por isso que eu tô sempre compartilhando as coisas dele, por isso que a gente tá trazendo vários pontos, por isso que a gente faz discussões além do polo sul-sudeste, né? Principalmente sudeste, São Paulo, Rio, essa zona que conglomera tudo. É por isso que a gente traz, por exemplo, Clóvis Moura, um piauense. A gente vai tentando descentralizar toda a discussão, porque para nossa realidade especificamente, a gente tem uma complexidade de coisas para serem tratadas e abordadas, que merecem uma complexidade de discussão. Mas, voltando, agora eu vou falar um pouco sobre por que eu quero utilizar a categoria subalterno, né? Eu vou partir de Gramsci como pressuposto, porque ele vai olhar para os camponeses meridionais, e mais adiante, como o mundo colonial e pós-colonial, o migrante e o refugiado. Suas perspectivas conseguem universalizar, inclusive, para o capitalismo contemporâneo, uma ampliação e diversificação dessa categoria, da categoria do subalterno. Toda essa construção vai ter respaldo nos fundamentos materiais da realidade. A vida fragmentada das classes subalternas era vista como uma característica da própria situação social em que se encontram esses agrupamentos, submetidos à exploração e à opressão. Mas essa condição deve ser superada historicamente, pois na medida em que essas classes deixam de ser subalternas e passam a disputar a hegemonia, ganham organicidade e a perspectiva de totalidade. Importante esse ponto. Guardem para a construção teórica de vocês. E prática também. Interessante que a partir disso, das análises sobre a questão russa, principalmente em 1923, e conectando suas ideias com a necessidade da Itália, bebendo de Rosa, Sorel, nesse momento, principalmente de Lenin, ele controla como centralidade a questão de onde fica o nicho principal da exploração do trabalho e da reprodução do capital. E qual a perspectiva que isso teria nas particularidades brasileiras? Não só nas classes mais precarizadas, mas no desemprego e também na questão de outros grupos subalternos não inseridos na economia, por exemplo. O De Roio, retirando o pensamento de Gramsci, diz: sem o conhecimento da história da particular luta de classes que forjou o capitalismo italiano, impossível a realização de uma frente única antifascista e anticapitalista. E aí a gente tem que substituir ali por brasileiro. Afinal, não pode haver formação de dirigentes quando falta atividade teórica. Caderno 3 de Gramsci. Em Cadernos do Cárcere, por sua relação com prisioneiros de diversas localidades, Gramsci vai recorrer à antropologia linguística, ao folclore, à cultura italiana, tendo, pela perspectiva vivenciada, observado diferenças culturais e valorativas que distinguiam as diversas regiões, o que seria um impeditivo. Porém, isto sugeriu a Gramsci que as classes subalternas é um universo amplo e complexo. E agora o plano exige maior amplitude e profundidade, mas ainda é o mesmo, de conhecer a cultura popular. Embora ele entre em perspectivas restritamente italianas, aqui continuam os mesmos pensamentos sobre a realidade brasileira, né? Os múltiplos povos inseridos em nossa realidade, incluso nisto, povos que não se veem como brasileiros, e é importante essa discussão, resistem contra o avanço do capitalismo. A sociedade revolucionária também consiste em apoiar como possível suas emancipações. É aquela fase do Franz Fanon, enquanto alguém estiver sofrendo, eu estarei sofrendo junto. Então a gente precisa da superação total, superação de todo mundo, da emancipação de toda a classe humana. E aí vão entrar pontos importantes, né, como a criticidade do movimento, o espírito popular criativo, que conduz e unifica a pesquisa. Poderia ser a busca de elementos da criação da rebeldia popular diante das formas diversas de dominação? Fica o questionamento. Todas essas perguntas introduzidas pelo autor, e ele ainda continua. Não estaria Gramsci em busca de elementos de rebeldia espontânea presente na vida social das massas, que tocaria aos intelectuais revolucionários,
Quem seriam esses? Racionalizar e canalizar como vontade coletiva? Mas é claro, ainda assim é tudo meio vago, né? E eu não tô aqui para dar respostas, apenas para justamente trazer esses questionamentos e pontuar alternativas frente ao movimento estagnado, uma social-democracia rendida à burguesia e uma burguesia que é rendida à burguesia imperialista. A partir disso, a perspectiva se alteraria, né? A emancipação do subalterno supõe que a unificação passe pela emancipação cultural, pela percepção de que o econômico e o político são expressões de uma mesma realidade de um movimento. E pensando já nisso, aqui não falamos de uma união cultural e moral, mas da emancipação pela autoeducação das massas, que não ocorre no sentido de imposição, mas sim de reconhecimento de autonomia, ou de ter liberdade para exercer sua soberania. Portanto, para conseguirmos uma visão clara, devemos estudar a origem e formação das classes subalternas, se estendendo também para as zonas coloniais, que é sugerido por Gramsci no parágrafo 5 desse mesmo caderno 3. Sendo assim, as generalidades do termo classes subalternas ou grupos subalternos possibilita a análise apurada de particularidades, as mais diversas dentro de uma tendência geral à unificação do gênero humano. Definindo assim quem seriam os aliados, se aproveitando do que a sociedade capitalista nos dispõe para ganhar organicidade. E como o movimento internacionalista, é uma questão de unificação de classes subalternas no mundo todo e uma questão de unificação do gênero humano. E é claro, Gramsci se questiona sobre como se forma uma vontade coletiva, que é um dos questionamentos, acho, principais, né? Do meu ponto de vista, Marcos Morcego, é aqui que a gente encontra a nossa função como revolucionários. Desde o ponto de se conectar às massas, podendo ser potenciais intelectuais orgânicos, até o ponto de líderes de povos e quilombolas, sindicatos e outras demais formas comporem este nosso movimento, inclusive os movimentos de identidade. Não no sentido de englobar todo mundo dentro de uma ideia e moral única, mas de se unir para que todos os grupos subalternos sejam capazes de auxiliar a massa em sua emancipação e atuar na formação das pessoas e, é claro, de seu método de autonomia. É claro que aqui, quando a gente fala, né, sejam capazes de auxiliar a massa, por a gente estar falando de grupos subalternos, a gente está falando da massa e da massa, mas de uma massa que já é efetivamente revolucionária e tem um objetivo diferente da massa que ou ainda está inserida numa ideologia, ou por mais que já tenha revolta, ainda não esteja politicamente formada. Mas isso não é de tudo, né? Não basta a negação radical da ordem. É preso também, e ao mesmo tempo que se materializa a subjetividade, o que significa organizar a vida material e cultural sobre novas bases. E não que elas não existam, mas talvez precisemos enxergar, atualizar, ajudar para que essas bases já existentes, muitas com dificuldade, voltem a se consolidar junto com a resistência e construção de autonomia destes grupos subalternos, né? A nova subjetividade crítica e negativa da condição subalterna parte necessariamente das condições reais existentes, das contradições do real, dos fragmentos que compõem a ideologia subalterna, dos impulsos de rebeldia dos dominados, quase a dizer do espírito popular criativo. A recomposição dos fragmentos culturais e ideológicos emersos da rebeldia dos dominados, na perspectiva de negação da subalternidade, demanda necessariamente uma reforma moral e intelectual de largo alcance, no sentido da recomposição de toda a vida material e cultural. Esse movimento histórico só se torna possível na medida em que as classes subalternas geram um grupo de intelectuais orgânicos. Orgânico porque imersos no seio da própria classe, ou grupos, e porque atua historicamente em razão dos interesses da classe da qual se originaram. O termo jacobinismo, desenvolvimento da leitura de Gramsci, né, da leitura gramsciana, não sendo assim pensado por ele antes, vai expressar a vontade coletiva nacional popular, coisa que eu já disse. Partindo disso, em seu diálogo com Sorel, mediado por Maquiavel, Gramsci concebe o Partido Revolucionário um intelectual orgânico coletivo, capaz de canalizar a rebeldia dos subalternos, de recompor os fragmentos ideológicos de recusa da ordem, promover uma reforma moral e intelectual que negue a subalternidade, concebendo um novo projeto de vida social. A rebeldia espontânea das classes subalternas é conduzida para um projeto de hegemonia, não deixado entregue ao espontaneísmo. Os sindicatos seriam nesse ponto insuficientes por não colocar no horizonte o problema da hegemonia. Na teoria e na ação política, como diz Gramsci, a luta deve ser conduzida desenvolvendo o conceito de hegemonia. Devendo assim assumir a perspectiva de totalidade, que comporta dois significados plausíveis. O primeiro seria que a classe operária assume a perspectiva de interesse do conjunto das classes subalternas do processo de negação da subalternidade, implicando um programa, um projeto, um momento de construção. O segundo seria que deveria adotar de uma perspectiva cultural e teórica adequada, que metodologicamente parta do princípio de que a economia e política, a sociedade civil e Estado são uma mesma e única realidade que pode ser abordada por diferentes pontos de aproximação. Essa perspectiva da totalidade não poderia ser outra que a oferecida pela filosofia da praxis. O pensador irá supor o Estado operário e o Estado socialista. Esse Estado é obra do conjunto dos grupos sociais que se emanciparam da subalternidade e alcançaram o estatuto de construtores de uma nova civilização.
E a partir dessa análise de Gramsci, também temos alguns pontos muito próximos com os dias de hoje que merecem nossa atenção. Ele vai trazer a descrição de classe, ainda um grupo subalterno, uma classe subalterna que não consegue se unificar, muito menos ser o núcleo de um arco de alianças, no qual se vislumbre a frente única das classes subalternas. É uma força político-cultural apenas potencial e muito embrionária. Em sua época tínhamos o americanismo fordista, e agora temos o aprofundamento do neoliberalismo, com o aprofundamento da alienação e da criação de condições para a negação da subalternidade. Tudo isso que já foi discutido nos episódios passados. É como se a teoria gramsciana confirmasse todo o processo da teoria da leitura marxiana, luxemburguista e leninista, no sentido restrito a esses autores, e nos desse o caminho para a construção com as pessoas que pensam hoje, que pensam agora. O capital permanece o ciclo que isola e fragmenta o ser de grupos subalternos. E sempre que os grupos tentam mobilizar e se unir, a tendência à unificação desses grupos é continuamente destroçada pela iniciativa dos grupos dominantes. Como o próprio Gramsci apresenta em seu caderno 3, os grupos subalternos sofrem também sempre a iniciativa dos grupos dominantes. Mesmo quando se rebelam e se insurgem, só a vitória permanente rompe, e não imediatamente, a subordinação. Na realidade, mesmo quando parecem triunfantes, os grupos subalternos estão só em estado de defesa alarmada. Então, nessa parte é que a expressão de grupos subalternos ganha maior valor. Se refere também às camadas sociais, que não podem ser definidas como classe propriamente dita. E para conquistar a totalidade, para realmente se emancipar, apenas quando a unidade histórica fundamental pela sua concretude seja resultado das relações orgânicas entre Estado, sociedade política e sociedade civil. As classes subalternas, por definição, não são unificadas, e não podem unificar-se até que não possam vir a ser Estado. E a sua história, portanto, é entrelaçada com a da sociedade civil. É uma função desagregada e descontínua da história da sociedade civil, e por esse trâmite, da história dos Estados e dos grupos de Estados. As classes subalternas podem compor um novo Estado, uma nova totalidade, precisamente a partir do momento em que neguem a subalternidade e se emancipem. Qualquer passo que for dado, é preciso conhecer a origem e o desenvolvimento dos grupos sociais subalternos, o seu grau de adesão à ordem existente, a sua capacidade de impor reivindicações próprias. E toda essa questão de dominação e de como muitas vezes o próprio movimento radical enxerga os povos originários e quilombolas cria uma problemática. Para uma elite social, o elemento dos grupos subalternos tem sempre alguma coisa de barbaresco e de patológico. Gramsci ainda vai falar, se referindo ao fascismo e trazendo uma demonstração de que nosso Estado neocolonialista tem traços fascistas, a centralização legal de toda a vida nacional nas mãos do grupo dominante se faz totalitária. Enquanto os grupos subalternos se movimentam, o empenho do Estado e da classe dominante é de submeter essa autonomia e bloquear eventualmente o desenvolvimento do espírito de cisão, caminho para a negação da subalternidade, constituindo a hegemonia. Pensando nos dias de hoje, todos os despejos, toda a população matável, encarcerada, é um impedimento de que o Estado faz dessa cisão. Além disso, o Gramsci ele vai trazer uma visão de folclore, que eu não cheguei a ver uma definição, então é algo bem breve, que remete aos grupos subalternos pelos elementos que são postos no Brasil. Eu não vou pensar apenas na questão folclore, mas, trazendo Gramsci, no folclore aparecem espontaneamente momentos de autonomia e de antagonismo dos grupos subalternos. Ou seja, tem alguma importância. E agora uma conexão. O Delroy vai traduzir o autor para os dias de hoje no mesmo sentido que Gramsci se utiliza da palavra tradução, né? Um texto produzido em uma língua, em determinado ambiente cultural, deveria ser traduzido tomando em consideração a mudança implícita na ação de traduzir. E onde conseguiremos efetividade nisso? Só na filosofia da praxis. A tradução é orgânica e profunda. Foi com essa acepção que Gramsci procurou traduzir Lenin para a realidade nacional da Itália e Maquiavel para o presente, tradução do espaço de tempo voltado à praxis. Era de maior importância aprender a particularidade da forma social italiana, do desenvolvimento do capitalismo e do Estado, exatamente para que se pudesse determinar a estratégia da Revolução Socialista. Tratava-se então para Gramsci de traduzir Lenin, a observar a particularidade da Revolução Burguesa e do capitalismo na Itália, dentro do contexto universal, do desenvolvimento do capitalismo e da Revolução Socialista Internacional. Agora, olhando para o Brasil, não retornar tanto quanto gostaria, partiremos de um período próximo dos últimos episódios, né? Dentro do Estado, foi o Exército a impulsionar a industrialização, feita a questão de segurança nacional. A burguesia aceitou o novo Estado que se formava, dado que defendia seus interesses frente à forte presença imperialista, mas também diante da pressão das classes subalternas. O liberalismo vigia no campo como intocabilidade da propriedade privada, mas também como invólucro de relações sociais e de dependência pessoal, que garantiam a sobrevivência do latifúndio feudal e a oposição do campesinato sem terra. A burguesia fazia parte dos canais corporativos oferecidos pelo Estado, mas também tinha autorização legal para se organizar de modo autônomo. O corporativismo, ao modo de estatização dos sindicatos,
veio a pesar mesmo foi sobre a classe operária, a qual foi submetida ao Estado burguês em construção, com a finalidade de organizá-la para a exploração do capital, tendo perdido, assim, a sua autonomia e postura antagônica. Muitos dirigentes sindicais e intelectuais, próximos ao movimento operário, se empenharam na confecção do sindicalismo corporativo de Estado, numa clara manifestação transformista. Esses intelectuais, cooptados, como Evaristo de Moraes e Joaquim Pimenta, se submeteram ao complexo ideológico elaborado por intelectuais que decididamente deram a direção ao processo de revolução passiva em curso, como Gilberto Freire e Oliveira Viana. A obra desses intelectuais está referenciada pela ciência da cultura de origem alemã e serve claramente para justificar o vínculo colonial, a subalternidade de inteiros grupos sociais e o papel do Estado como educador e construtor do povo-nação. Enfim, a ideologia autoritária, conservadora e cooperativa, com invólucro católico, foi o que predominou no conjunto do período de revolução passiva no Brasil, tendo sido decisiva para conduzir a permanente reorganização das camadas sociais dominantes e permanente fragmentação das classes subalternas. O nacionalismo e o desenvolvimento foram facetas mais marcadamente burguesas desse complexo ideológico, ainda que com mais vínculos da máquina do Estado do que na classe burguesa ela mesma, esta afeita a um liberalismo do estilo prussiano. Provando que Giovanni traz da obra de Gramsci, a miséria das instituições liberais mata a criação cultural, esteriliza a democracia e pavimenta o terreno para a instauração do fascismo. Então o autor Deroio, sem dar exemplos em diversas lutas, principalmente falando sobre o campo e das diversas lutas armadas que ocorreram, diz: toda essa manifestação dos trabalhadores do campo foi regularmente reprimida pela força do Estado ou por forças paramilitares vinculadas diretamente aos grandes proprietários de terra. A ação do Estado praticamente inviabilizou a possível aliança dos trabalhadores do campo com os trabalhadores da cidade. Com isso, era necessário, assim como diz Mariátegui, que se tomasse uma postura anti-imperialista e anti-latifundiária. Foi inclusive um dos erros dos movimentos comunistas durante um tempo, de esperar este respaldo na burguesia. Porém, seus interesses se aliaram ao imperialismo e, portanto, a revolução só poderia e só pode partir dos elementos de grupos subalternos. O fracasso dessa política ficou patente depois de 64, com a radicalização da Revolução e Restauração, que é a reorganização dos poderes. Os limites da vertente jacobina democrática, ou seja, os comunistas, foram de ordem teórica, organizativa e programática. O ponderável componente militar, de outra maneira, empurrava o partido em direção mais ao Estado do que para a organização autônoma da sociedade civil e para a organização do antagonismo de classe. Olhando já para 1970, a reorganização dos movimentos pela industrialização que ocorria, e aí a reorganização, surge uma forte classe operária de perfil fordista. Seu estágio ainda era corporativo e economicista, no senso em que Gramsci indica como grau de consciência que não ultrapassa o liberalismo burguês. Se alcança a consciência da solidariedade, de interesse entre todos os membros do grupo social, mas ainda no campo meramente econômico. Já nesse momento se põe a questão do Estado, mas só no terreno de alcançar uma igualdade político-jurídica com os grupos dominantes, pois se reivindica o direito de participar da legislação e da administração e mesmo de modificá-las. E com a chamada redemocratização do Estado, temos a Revolução Passiva se completando, com a realização plena do capitalismo e com uma institucionalidade liberal-democrática, sem que tenha se resolvido a questão agrária, a questão nacional, e sem que tenha se superado de vez o hibridismo do liberal corporativo. A nova forma institucional se configurava e assistia à recomposição do predomínio da fração bancário-financeira do capital, o qual definiu um novo padrão de acumulação orientado pelos centros capitalistas, marcadamente os Estados Unidos. Então, nos colocamos assim, diante de um problema. O problema a ser encarado é como fazer emergir das contradições da sociedade civil um projeto de povo-nação. Partindo disso, os elementos apenas se somam e formam algum tipo de acréscimo, como colocar a transição socialista no horizonte, por mais que ainda assim se apresente um maior número de problemas e questões, é ainda assim um ponto de avanço. Os intelectuais da massa e grupos subalternos, como Frente de Emancipação, de Educação, de organizar a autonomia dos povos, não fala aqui do intelectual X de tal partido elaborar um projeto nacional, mas de intelectuais de diferentes particularidades colocarem seus projetos de autonomia e emancipação, buscando a confluência, o respeito, a autonomia, fazendo assim surgir a vontade coletiva. A conclusão é que a hegemonia burguesa, débil, que se forjou no processo de revolução passiva, encontrou um momento de fortalecimento. Sobre esse processo e a questão do Estado em si, espero um dia poder abordar mais profundamente uma perspectiva e ideias, tá? Não vai ficar para agora. Mas retornando, é preciso interrogar sobre a natureza dos movimentos populares, como eles próprios se concebem, retornando a todas as questões e perguntas colocadas anteriormente. Então essa frente única das classes subalternas, ela vai ser antagônica ao império do capital, e ela vai se desenvolver como autogoverno das massas. O príncipe, portanto,
é muito mais que um partido revolucionário em senso estrito. É uma nova sociabilidade que se desenvolve e se faz totalidade. É da auto-organização, da autoeducação, das lutas sociais antagônicas que se forjam a unicidade das classes subalternas, o seu horizonte de emancipação e o príncipe moderno. Além disso, Gramsci entendia com clareza a necessidade de a classe operária se organizar e se educar de forma autônoma e antagônica frente ao Estado e o seu horizonte de emancipação e o príncipe moderno. Além disso, Gramsci entendia com clareza a necessidade de a classe operária se organizar e se educar de forma autônoma e antagônica frente ao Estado e ao capital. Só a partir da luta autônoma pela emancipação se constrói um novo Estado e uma nova cultura. Na Itália, em oposição inclusive aos sindicatos, Gramsci vai definir o Conselho Operário como fundamento do novo Estado. Isso aí da Rússia, em 1923, se unindo com Lenin e com os bolcheviques, pôde constatar como a educação técnica e científica para o trabalho era inseparável da educação cultural mais geral. Portanto, para a formação de um partido revolucionário que busca emancipação, é necessário educar o partido educador. Ao mesmo tempo que as massas se autoeducam, elas formam um partido educador. O princípio pedagógico emancipatório é, então, político, cultural e profundamente dialético. Porém, ele não vai perder de vista a questão da formação educacional da sociedade. Como diz Marcos Deroio, a escola, no seu conjunto, ela vai estar voltada para a reprodução das relações sociais, para a reprodução da divisão social do trabalho, que gera as classes sociais antagônicas. A gente sabe como que é a escola hoje. Ela contribui para a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre subalterno e dirigente, entre dominante e dominado. A escola, então, é um elemento importante na constituição do conformismo social. Ela é uma parte da sociedade civil. Então, se pode dizer, sempre com Gramsci, que a escola, a pedagogia, é política e cultura ao mesmo tempo. Mas a escola não está sozinha nesse processo. O papel pedagógico de reprodução da dominação e de hegemonia é cumprido por uma série de instituições que compõem o aparato cultural da hegemonia. E surge todo um quadro de intelectuais orgânicos dessa classe dominante que mantém a visão socialmente reproduzida. Esses intelectuais contribuem muito para a produção da ordem e para a sua naturalização. O intelectual orgânico do capital é, antes de tudo, o empresário capitalista. A gente vai ver isso daí mais pra frente. Mas são necessários outros especialistas. Economista, administrador, engenheiro, jornalista, tudo naquele tecnocracismo, né? Para conseguir se formar a real força contrária ao capitalismo, posto que a nova hegemonia, aquela fundada no trabalho em processo de emancipação, teria que ter a sua mentalidade forjada a partir do processo produtivo, mas só se complementaria com o progresso intelectual das massas e da difusão da filosofia da praxis como novo senso comum. E é nesse ponto que uma das armas percebidas, conceituadas e formuladas por Marx e Engels entra no campo da discussão, né? A filosofia da praxis, ela criticou e superou esse conjunto social e cultural que deu vida ao mundo burguês e a sua hegemonia. Sendo ela o nosso elemento de utilização para a construção da nova sociedade, nas palavras de Gramsci, o marxismo tinha duas tarefas: combater as ideologias modernas nas suas formas mais refinadas e esclarecer as massas populares. A construção, então, tendo que ser prévia à revolução, deve preparar um terreno firme, pois o estado de transição seria a expressão de um novo bloco histórico, conduzido pela hegemonia do trabalho e que criaria uma nova cultura. Isso encontra um grande obstáculo, pois a escola preserva seu papel de instituição reprodutora da hegemonia burguesa. A menos que a escola seja inteiramente autônoma, frente ao Estado e ao capital, não pode escapar ao seu papel de reprodução da hegemonia burguesa. E aqui é um ponto interessante que liga ao Freire e também à Krupskaya, né? Para Gramsci, a unificação das organizações culturais existentes na Itália serviria para integrar o trabalho acadêmico com a vida coletiva, ao mundo da produção e do trabalho. Ora, o princípio gramsciano de que todos os homens são trabalhadores e todos os homens são também intelectuais indica o horizonte da emancipação humana, do desenvolvimento da personalidade, da superação de separação entre trabalho manual e intelectual. Para encerrar esse livro, finalmente, né, já estendi bastante nele, ficamos com Deroio aprofundando o estudo Gramsci. A escola e a vida social tendem a se confundir na criação de uma nova sociabilidade humana, emancipada, da qual se difunde a filosofia da praxis como novo senso comum. Desse modo é que a hegemonia operária se constrói e poderá assimilar o americanismo, não mais como forma de exploração capitalista, mas como equilíbrio que poderá tornar-se interior se for proposto pelo próprio trabalhador, e não imposto de fora, proposto por uma nova forma de sociedade com meios apropriados e originais. Assim, encerrando o assunto desse livro, bebam uma água e se preparem. A gente está longe de chegar nessa caminhada da emancipação humana e da luta pela autonomia. E, encerrando agora efetivamente essa parte, apenas um elemento. O Zé Paulo Neto, ao falar no prefácio do Para a Questão Judaica, diz: a emancipação humana, transcendendo largamente a emancipação política, constituirá o programa do comunismo. O autor ainda discorre sobre o pensamento de Marx nesse livro, porém essa parte que nos interessa. Ao falarmos de algo que transcende a emancipação política, entramos no que Gramsci apresenta: elementos culturais, da ciência, das massas, dos grupos subalternos.
Bom, família, aproveitando aqui, que a gente chegou um pouco à frente do meio do episódio, pra dar alguns recados, né? Os mesmos de antes, mas, antes de falar daquilo, eu costumo colocar essas pausas justamente para que vocês possam ter... né? Às vezes você não quer ver tudo de uma vez, então você consegue dar uma pausinha ali e depois volta. Então pra isso que elas estão aí. Lembrando, família, siga a gente nas redes sociais, entendeu? @morcego_, Marcos _. Se estiver gostando dos projetos, vai lá no apoia.se/cavernamorcego. E também, vai ouvir os outros episódios, entendeu? É muito importante. A gente tá em várias plataformas, vocês devem estar ouvindo das mais variadas, porque eu recebo as coisas. Então eu espero que vocês curtam. E é isso, família. Agora a gente vai voltar para o episódio. Bom, agora a gente volta aí para os textos. A gente vai começar já direto Pedagogia da Autonomia, né? Vamos falar sobre esse educador que aprofunda sua teoria política, a verdade e a autenticidade dos sujeitos contra a lógica do capital, a partir do amor revolucionário e do rigor crítico. Reflete sobre o que o ato de ensinar exige de educadores e educandos. Lembrando que aqui eu prefiro que vocês não pensem numa questão de educação dentro da sala de aula, por mais que os textos possam ser colocados assim. Mas pensem numa questão de partido político. Acho que vai fazer mais sentido porque a gente está trabalhando, tá? Bom, quando a gente pensa na educação, inclusive na preparação dos revolucionários, na construção de uma massa revolucionária politicamente preparada, não podemos pensar no ensino como a ideologia burguesa. Ponto. A gente já viu isso a partir de Gramsci. Por isso, formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho das destrezas. Por maior aprofundamento, reconheço as pesquisas sobre a escola unitária integral do pensador sardo. A gente tem que se descobrir presença no mundo. E não que já não sejamos, mas vamos lá. Presença que se pensa a si mesma, que sabe presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, que constata, compara, avalia, valora, que decide, que rompe. A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal, anda solta no mundo. Com ares de pós-modernidade, insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social, que de histórico e cultural passa a ser ou virar quase natural. É nessa questão que reside nossa necessidade, não que não sejamos presença, mas nossa presença ela tem que partir para essa superação, tem que partir para confrontar isso, como eu já trouxe com Gramsci, muito conectado ao pensamento dos dois. Então, como já foi trabalhado, é necessário que a massa se auto-emancipe, se auto-eduque. O formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito, também da produção do ser, se convença definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção e a sua construção. Para isso é necessário, algo que é necessário a teoria marxista geral, quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e desenvolve o que veio chamando, e aqui nas palavras de Paulo Freire, curiosidade epistemológica. Abre um parênteses aqui. Quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender. O marxismo ele vive de críticas e de autocríticas, né? Tanto os movimentos como os próprios pensadores e as próprias teorias. Porque ele é uma matéria viva, né? Ele é uma ciência viva, ele vive disso. Voltando, e é isso que nos leva, de um lado, à crítica e a recusa ao sistema bancário, levando em conta o que já foi dito sobre o sistema bancário, como Paulo Freire o descreve. Leiam Paulo Freire, de verdade, necessário. Que é uma forma mecânica e a maior expressão da educação burguesa. E lembram-se, quando falamos sobre partido, também conseguir se educar, sobre a autoeducação dentro do partido, ao mesmo tempo que se forma como educador, para Paulo Freire, o educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, aqui ele coloca a prática docente, mas vamos voltar para o geral, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Isso se dá muito pela conexão do que está sendo estudado com a realidade, criar os laços do diálogo entre conteúdo e realidade. Aqui o foco é a pedagogia para a criação do movimento, não a pedagogia escolar. A luta de classes faz parte da nossa realidade. A superação do capitalismo é o objetivo histórico dos grupos subalternos. Portanto, é utilizar isso para que a massa, como diz o Galo de Luta, que tem o capital marcado na pele, seja capaz de construir sua própria autonomia, de ler esse capital, de transformar a sua realidade, unindo teoria, a própria ciência da vida e a urgência de superar o sistema que vive da exploração de nossas vidas, força física, alma, mente, tempo, sangue. Embora muito do foco seja para a relação escolar, a gente está falando sobre emancipação aqui, né? Assim como afirma Gramsci, a atividade educativa direto é apenas uma fração
direta é apenas uma fração da vida do aluno. O foco é lançar as bases de uma revolução na educação e na cultura. Afinal, formar a todos como dirigentes nas atividades da produção material e da reprodução sociocultural, de fato, implica desativar os dispositivos que engendram as desigualdades e a manutenção do sistema econômico dominante, uma vez que não pode existir igualdade política sem igualdade econômica. Educa o intelectual a tornar-se um filósofo democrático, em permanente relação dialética com a realidade. Qualifica o político a se identificar com o povo e a promover uma soberana vontade coletiva nacional popular, criadora de novos estados e de uma nova civilização. O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos que uma das bonitezas de nossa maneira de entrar no mundo e com o mundo, com os seres históricos, é a capacidade de intervir no mundo conhecendo o mundo. E o ensino do próprio educador é uma questão contínua, não é algo como fim, e que mesmo em coisas tidas como iniciais, pode conter aprendizado e construção. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando, ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e a comunicar ou anunciar a novidade. Aqui entra outra questão importante. Recentemente muitas pessoas vieram me perguntar sobre a questão da leitura, né? Pô, Marcos, como você lê tanto? Por que você lê tanto e tal, não sei o quê. Mas não só a leitura, como participar de debates, mesas, ver lives, acompanhar podcasts, tudo isso é um processo de educação e de autoeducação, sabe? Pra montar esse episódio, quem acompanhou viu que foram gastas extensas áreas de estudo. Agora, enquanto eu tô lendo, eu tô vendo algumas coisas, tô olhando e falando, putz, podia ter desenvolvido melhor. Ainda é um processo de autoeducação e de autocrítica, saca? E dentro dessas releituras de livros, dessa escrita, dessa revisão que você tem que fazer do que você escreveu, é um momento de autoaprendizado para você passar algo da melhor forma possível para que as pessoas consigam absorver isso, vão buscar nas fontes, também se autoeduquem, e aí começa esse processo muito louco de ensino, saca? Não de ensino pedagógico, mas de um ensino de questão política revolucionária, né? Como alguém que estuda ciência social, no caso aqui, de discussão sobre questões políticas mesmo. Diferente do Castanhari, né? E logo após isso ele entra numa parte que eu acho que é crucial para pensar hoje e os grupos subalternos, né? Porque é um ponto fundamental para a criação dessa nova forma de sociedade. O dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo das classes populares, chegam a ela, saberes socialmente construídos na prática comunitária, mas também discutir com os alunos a razão de ser alguns desses saberes, em relação com o ensino dos conteúdos. E aqui a gente vai se apropriar da teoria de Freire, por que não aproveitar a experiência que grupos subalternos e oprimidos têm de resistência, luto, avanço e autonomia. Mesma coisa que eu já trago desde Gramsci, né? Fazendo uma intervenção e trazendo o texto da Fabiana de Cássia Rodrigues sobre Florestan Fernandes e pensando na nossa subalternidade, refletindo sobre os episódios que passamos, assim como militante da dupla articulação entre capitalismo dependente e desenvolvimento. Afinal, a educação aparece como elemento dinâmico de combate ao subdesenvolvimento. Ou seja, não só isso, mas quando a gente fala sobre negar a subalternidade, a gente, ao mesmo tempo que o subdesenvolvimento pode entrar no combate pedagógico dentro das instituições, ou, é claro, de organizações populares, também vai entrar na questão política, saca? De negação da subalternidade, de negação desse subdesenvolvimento, da consciência política existente nas massas, existente nas bases. Por que não discutir com os alunos a realidade concreta que se deve associar à disciplina cujo conteúdo se ensina? A realidade agressiva, em que a violência é constante e a convivência de pessoas é muito maior com a morte do que com a vida. Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? A superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade é ingênua, sem deixar de ser curiosidade. Pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se criticiza. Uma das tarefas precípuas da prática educativa progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil. Pensando em todas as complexidades, então, o autor vai nos dizer: transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo, o seu caráter formador. Se esta respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode estar alheio à formação moral do educando. E aqui entra um papel profundamente necessário à construção de um movimento ou de um partido, que é a questão de quando esse movimento se lança às bases e quer construir com as bases, saca? E sempre que acontece uma mudança de perspectiva, uma atualização, a simples negação não é o que deve acontecer. A aceitação do novo, que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o critério de recusa do velho, não é apenas cronológico.
Então, a tarefa coerente do educador, que pensa certo, é exercendo como ser humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se comunica, a produzir sua compreensão do que vem ser comunicado. O pensar certo, por isso, é dialógico e não polêmico. A prática docente critica, implicante, crítica. A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve um movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. E é óbvio, o movimento só ganha força quando, pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem, que se pode melhorar a próxima prática. E continuando nessa linha de pensamento, a raiva é algo justo. Está errado a educação que não reconhece a justa raiva. A raiva que protesta contra as injustiças, contra a desigualdade, contra o desamor, contra a exploração e a violência, um papel altamente formador. Altamente formador. Portanto, a prática educativa crítica tem por objetivo o educando, assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador. A solidariedade social e política de que precisamos para construir a sociedade menos feia e menos arestosa, em que podemos ser mais nós mesmos, tem na formação democrática uma prática de real importância. Nós sabemos que o ambiente educacional ainda constitui um impeditivo tremendo, que segue a lógica bancária, de aprendizado, a financiarização, para que certos grupos tenham também controle sobre o que é estudado. Que a gente vai ver mais pra frente aí com o episódio com a professora Bruna Patti. Ela vai estar aqui trocando essa ideia com a gente. Isso é claro, em lugares que essa educação chega, né? Como estaríamos falando sobre o ambiente de escolas públicas de periferia, que são extremamente precarizadas, afetadas pelo que acontece ao redor, negligenciadas pelo sistema de forma coercitiva, desde pela força policial, até pela falta de merenda, ou pela distribuição de ração humana, como o PSDB fez, né? Há uma pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço, sendo assim importante esses pontos serem relevados com radicalidade pelo movimento. Só a partir de quando repensamos o que é educação, com quem, como ela deve se dar, possui ela algum papel na autonomia dos seres, como construir tal passo, é que a gente avança e entra o Paulo Freire e o Gramsci com tremenda força. E não apenas eles, mas as diversas formas de ensino de povos originários, de comunidades quilombolas, da Terra dos Povos, por exemplo, saca? Que vamos trazer histórias, vamos trazer uma pedagogia própria, como a MST tem uma pedagogia própria, né? Bom, esse trabalho pode ir longe. O importante, não resta dúvida, é não pararmos satisfeitos no nível das instituições, mas submetê-las à análise metodicamente rigorosa da nossa curiosidade epistemológica. Ou seja, Paulo Freire também olha esses limites. E aqui que a gente tem o movimento marxista, Gramsci, onde a gente vai valorizar as identidades, a diversidade, a autonomia, para que se forme um movimento radical. Uma frente, como diz Gramsci, única, capaz de ser radical e durante e após a Revolução ser mais radical ainda, sendo capaz de concluir o nosso objetivo histórico. Portanto, a gente tirando tudo que Paulo Freire nos mostra, temos concluído que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria educação, produção ou a sua construção. Meio que um resumo, né? Porém, o próprio autor e grande pensador nos lembra que devemos unir teoria e prática. Afinal, sem rigorosidade metódica não há de pensar certo. Ele ainda afirma seu posicionamento. Como professor crítico, sou um aventureiro responsável, predisposto à mudança, à aceitação do diferente. Leiam um pouco da Bell Hooks falando sobre Paulo Freire, tá? Para a formação da existência, envolve, repita-se, necessariamente, a linguagem, a cultura. Sendo assim, por entrar no ponto da consciência, capaz de intervir no mundo, de comparar, de ajuizar, de decidir, é algo como sair do padrão moral e de mobilização do capitalismo, e retornar, criar, construir e a partir disso novas formas. E tudo isso nos traz de novo a radicalidade da esperança. Sei que as coisas podem até piorar, mas sei também que é possível intervir para melhorá-las. Eu gosto dessa frase aqui. Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que minha passagem pelo mundo não é predeterminada, pré-estabelecida. Que o meu destino não é um dado, mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade não posso me eximir. Gosto de ser gente porque a história em que me faço com os outros e de cuja feiura tomo parte é um tempo de possibilidades, e não de determinismo. Daí que insista tanto na problematização do futuro e recuse sua inexorabilidade. Gosto de ser gente porque inacabado sei que sou um ser condicionado, mas consciente de inacabado sei que posso ir mais além dele. E a presença do mundo é de quem a ele se adapta. Não é de quem a ele se adapta, mas é de quem nele se insere. É a posição de quem luta não para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história. Gosta de ser gente porque mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, sociais e políticas, culturas ideológicas em que nos achamos geram quase sempre barreiras de difícil superação para o cumprimento da nossa tarefa histórica de mudar o mundo, sei também que os obstáculos não se eternizam. E é nosso objetivo, como sujeitos que se reconhecem revolucionários, derrubarmos tais obstáculos.
Contra toda a força do discurso fatalista neoliberal, pragmático e reacionário, insisto hoje, sem desvios idealistas, na necessidade da conscientização. Existe todo um movimento que tenta tirar as massas da realidade, trazendo o capitalismo como ápice da humanidade, quando tudo o que faz é o inverso, uma constante desumanificação e objetificação das vidas. Essa é chamada inconclusão, que deve ser identificada para aí sim os sujeitos passarem de um movimento vazio para um permanente processo social de busca. Paulo Freire ainda vai falar o que o ser humano socializa em contato com o mundo. Mas o foco dele não é a questão de produção, mas de cuidar do mundo e se fazer pessoa pelas expressões culturais, musicais, artísticas, crendices, filosofia, cuidar da terra, das águas, sonhar. Mas agora, retomando a questão da autonomia, o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não considerar uns aos outros. A dialogicidade verdadeira, em que sujeitos dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo no respeito a ela, é a forma de estar sendo coerentemente exigida por seres que, inacabados, assumindo-se como tais, se tornam radicalmente éticos. Claro que ainda dentro dessa ideia existem limites. A burguesia nacional, internacional, por exemplo, são inimigos mortais do povo, parasitas, sanguessugas, que drenam toda a nossa energia, nosso tempo, nosso corpo, nosso sangue. Portanto, esbarram no limite da pessoa, com certa ironia, que se assume como transgressor da natureza humana, qualquer discriminação que é imoral, e lutar contra ela é um dever, por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a se enfrentar. Se para isso devemos ir às raízes do problema que enfrentamos e cortemos essa raiz com todos os frutos podres gerados pela sociedade capitalista. Mas, para isso, necessitamos resolver a tensão que a contradição autoridade e liberdade nos coloca, e confundimos quase sempre autoridade com autoritarismo, licença com liberdade. É interessante porque o Gramsci também traz um pouco dessa reflexão, tá? Entre esses termos próximos, mas que trazem significados diferentes que são necessários para a nossa construção. Para a construção dessa reflexão, o próprio autor diz: saber que devo respeitar a autonomia, a dignidade e a identidade do educando, e na prática procurar a coerência com este saber, me leva inapelavelmente à criação de algumas virtudes ou qualidades, sem as quais aquele saber vira inautêntico, palavreado vazio e inoperante. E só existe um jeito de conectarmos essa melhora do ponto de educação e formação. Quanto mais pomos em práticas, de forma metódica, a nossa capacidade de indagar, de comparar, de duvidar, de aferir, tanto mais eficazmente curiosos nos podemos tornar e mais crítico se pode fazer o nosso bom senso. É o meu bom senso, em primeiro lugar, que me deixa suspeitoso, no mínimo, de que não é possível a escola, se, na verdade, engajada na formação de educadores, aliar-se de condições sociais, culturais e econômicas dos seus alunos, famílias e vizinhos. Por isso, devo pensar também como ter uma prática educativa em que aquele respeito que deve ter ao educando se realize em lugar a ser negado. Se realize em lugar de ser negado, né? Ao invés de ser negado. E assim se formam o que Paulo Freire chama de qualidades e virtudes, que vão consistir inclusive em saber que devo respeito à autonomia, à dignidade e à identidade do educando. E para construir tais pontos só ocorrem do esforço que nos impomos para diminuir a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Este esforço, o de diminuir a distância entre o discurso e a prática, já é uma dessas virtudes indispensáveis, da coerência. Porém, ainda temos diversas disputas que devem ocorrer, além do nível... Ainda no nível institucional, como a luta em favor do respeito aos educadores e à educação, inclui a briga por salários menos imorais, que é um dever irrecusável e não só um direito deles. Para a mudança de ser educando e educador, é necessário também o cultivo da humildade e da tolerância. Talvez seja uma das coisas que mais gosto em Paulo Freire, né? Que ele vai conseguir unir os processos da sociedade com processos individuais e pontuar a união onde essas lutas se ligam. Assim como até certo ponto a luta econômica é eficiente, mas sem a adição da questão política não ocorre a tentativa de superação do sistema. E dentro dessa reflexão que vinha trazendo, como ser educador, sobretudo numa perspectiva progressista, sem aprender com maior ou menor esforço a conviver com os diferentes, e para mostrar como ele liga o diálogo, no mesmo parágrafo que diz isso, ele traz: a minha resposta à ofensa à educação é a luta política, consciente, crítica e organizada contra os ofensores. Nas palavras de Wisława Szymborska, somos filhos da época, e a época é política. Todas as tuas, as nossas, as vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político. Tua pele tem um matiz político. Teus olhos, um aspecto político.
A partir da explicação das lutas e de tudo que ele está desenvolvendo, ele diz: é nesse sentido que os órgãos de classe deveriam priorizar o empenho de formação permanente dos quadros do magistério como tarefa altamente política, repensar a eficácia das greves, reconhecendo-se que a luta é uma categoria histórica, reinventar a forma histórica de lutar. E como ele coloca, de título no capítulo 2, parte 6, ensinar exige a apreensão da realidade. Assim como o ensinar político, né? Afinal, a memorização mecânica do perfil do objeto não é aprendizado verdadeiro do objetivo, do objeto ou do conteúdo. Numa frase, ele já coloca ao ridículo o método atualmente aplicado. Mecanizar não é eficiente. Aprender é uma aventura criadora. Algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Portanto, com o contato com a realidade, com os próprios indivíduos, sonhos, atitudes, sua politicidade, qualidade, que tem a prática educativa de ser política, de não poder ser neutra. Para a construção dessa educação libertadora, não podemos nos desvincular de questões como alegria e esperança. Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A esperança é um condicionamento indispensável à experiência histórica. Por isso, uma das nossas brigas com os seres humanos deve ser dada no sentido de diminuir as razões objetivas para a desesperança que nos imobiliza. Que é realmente aquele momento que nós estamos cansados, exaustos, exauridos, e a gente olha e fala: cansei, quero dar um tempo. É uma coisa normal, uma coisa que acontece frequentemente. Além das questões de desmoralização absurda, de cansaço psicológico e por aí vai, né? O ponto de partida para tudo isso é saber de onde surge a necessidade disso, né? Para Paulo Freire, a motivação é porque histórico, vivo a história como tempo de possibilidade e de determinação. Ele mesmo diz: não posso por isso cruzar os braços fatalistamente, diante da miséria, esvaziando desta maneira minha responsabilidade no discurso cínico e morno, que fala da impossibilidade de mudar porque a realidade é mesmo assim. E levando isso em conta, meu papel no mundo não é só o de que constata o que ocorre, mas também o de que intervém como sujeito histórico. Ninguém pode estar no mundo com o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas. A acomodação em mim é apenas um caminho para a inserção que implica decisão, escolha, intervenção da realidade. Trazendo exemplos, o escritor entra na questão da resistência, da questão de resistência, né? Manhas necessárias à sobrevivência física e cultural dos oprimidos. Porém, essa resistência precisa se tornar rebeldia, não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmamos. A rebeldia é ponto de partida indispensável e deflagração da justa ira, mas não é suficiente. A rebeldia, enquanto denuncia, precisa se alongar até uma posição mais radical e crítica, a revolucionária. O êxito de um dos exemplos dos educadores citado por Paulo Freire está centralmente nessa certeza que jamais os deixa de que é possível mudar, de que é preciso mudar, de que preservar situações concretas de miséria é uma moralidade. Como educador, preciso ir lendo cada vez melhor a leitura do mundo que os grupos populares com que trabalho fazem de seu contexto imediato e do maior de que o seu é parte. Resumindo, não se pode desconsiderar seu saber de experiência feito, sua explicação do mundo, que faz parte da compreensão de sua própria presença no mundo. Ou seja, experimentar com intensidade a dialética entre leitura do mundo e a leitura da palavra. Esse é o ponto crucial. Ele traz à tona a praxis, unir a teoria à prática, aprender com a teoria e com o movimento, só assim sendo capaz de realizar qualquer mudança. Para isso, assim como para a formação dentro do processo revolucionário, o fundamental é que o professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora, e não apassivada enquanto fala ou enquanto ouve. Isso agora ele retorna ao que abri antes. Outro saber indispensável à prática educativo-crítica é como lidaremos com a relação autoridade e liberdade. E somente nas práticas em que autoridade e liberdade se afirmam e se preservam, enquanto elas mesmas, portanto no respeito mútuo, é que se pode falar das práticas disciplinadas como também práticas favoráveis à vocação para o ser mais. E pensando nisso, e no dilema entre autoridade e liberdade, a autoridade coerentemente democrática, fundando-se na certeza da importância, quer de si mesma, quer da liberdade dos educandos, para a construção de um clima de real disciplina, jamais minimiza a realidade. Sendo assim, não excludentes, uma jogada de palavras e com ideias, trazendo as conceituações muito próximas ao mundo que Gramsci utiliza. Só trazendo um ponto rapidão, Gramsci vai falar sobre partido e centralismo orgânico. Eu acredito que é que depois eu tenho que fazer um estudo aprofundado e trazer, mas assim, muito próximo. Autoridade, não sendo então autoritarismo, mas isso é algo que pode ser desenvolvido, o fundamental no aprendizado do conteúdo é a construção da responsabilidade, da liberdade que se assume. Me movo como educador porque primeiro me movo como gente.
Então o autor ele vai falar sobre elementos indispensáveis para se fazer e se pensar em educação, concluindo a linha de raciocínio com este pensamento. Quanto mais penso sobre a prática educativa, reconhecendo a responsabilidade que ela exige de nós, tanto mais me convenço do dever nosso de lutar no sentido que ela exige que ela seja realmente respeitada. E para que ele separa autoridade e autoritarismo, colocando a autoridade como uma questão de impor certas responsabilidades que, por isso, vão necessitar de liberdade ao máximo. Saca? É o que a gente trouxe em Gramsci mais cedo, só que com outras palavras, tá? E um grande passo da nossa luta, que é uma das preocupações centrais do autor, que é a de procurar a aproximação cada vez maior entre o que faço e o que digo, entre o que pareço ser e o que realmente estou sendo. Que é talvez uma das coisas mais difíceis, tanto pelos nossos erros, né? Quanto pelas contradições existentes da materialidade. E a partir disso, a nossa leitura do mundo de ação deve incorporar todo momento como espaço pedagógico, que é um texto para ser constantemente lido, interpretado, escrito e reescrito. E desde aquela época, algo que ainda é presente hoje, diz: creio que nunca precisou um professor progressista estar tão advertido quanto hoje em face da esperteza, com que a ideologia dominante insinua a neutralidade da educação. Pela leitura de mundo, pela imposição e pelo objetivo com que todos se tornem sujeitos, a ideologia também estará presente no espaço pedagógico, sendo impossível sua dissociação. Logo, a educação é uma forma de intervenção no mundo, que podem ajudar a reprodução da ideologia dominante, como também seu desmascaramento. Nem somos seres simplesmente determinados, nem tampouco livres de condicionamentos genéticos, culturais, sociais, históricos, de classe, de gênero, que nos marcam e a que nos achamos referidos. Ou se referenciando novamente no estudo de Giovanni Ciberaro sobre Gramsci, a novidade revolucionária, voltada a formar todos como dirigentes, especializados no trabalho e protagonistas políticos ao mesmo tempo, visa tornar os cidadãos orgânicos a um projeto nacional popular, capaz de criar uma civilização que subverte o modelo centralizador do empresário capitalista e as estruturas da sociedade de classe, arraigada na privatização do poder econômico, cultural e político. E pensando na particularidade brasileira, a contra-revolução a que Florestan Fernandes se refere diz respeito a todo o bloqueio às reformas democráticas, que consubstanciaram uma revolução nacional, sob os auspícios do desenvolvimento da segurança. A educação em todos seus níveis virou as costas aos problemas estruturais. Não foram mais tratados os assuntos relacionados à reforma agrária, à universalização da educação pública, às desigualdades sociais, dentre outros. Portanto, é preciso ação. Seria demasiado ingênuo, até angelical da nossa parte, esperar que a bancada ruralista aceitasse quieta e concordante a discussão das escolas rurais e mesmo urbanas do país da reforma agrária e um projeto econômico, político e ético, de maior importância para o próprio desenvolvimento do país. E é claro, é uma moralidade que se sobreponha, como se vem fazendo, aos interesses radicalmente humanos, ou os do mercado. Continuo bem aberto à advertência de Marx e da necessidade humana, da necessária radicalidade que me faz sempre desperto a tudo que diz respeito à defesa dos interesses humanos, interesses superiores aos de puro grupos ou de classes de gente. E aí poderemos entrar na demonstração de como o sistema arranca nossas vidas, né? Fome, desemprego, tiros, pancadas, moradia, negligência, todas as formas possíveis, exigindo que nos movamos. Portanto, diz Paulo Freire, sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica de indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou essa aberração, a miséria da fartura. Para que amadureça a liberdade, deve acontecer o confronto com outras liberdades. Isso se dá pela disputa de seus direitos. Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. É nesse sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras de decisão e de responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade. Retornando alguns passos atrás, é preciso reafirmar, a educação não vira política por causa da decisão deste ou daquele educador. Ela é política. Gramsci deixa claro que os subalternos podem conquistar a hegemonia nos espaços da sociedade civil e dirigir antes mesmo de se tornarem dominantes e assumirem o comando da sociedade política. Por isso, é mesmo a minha neutralidade, se não a maneira cômoda, talvez, mas hipócrita, de esconder minha opção ou meu medo de acusar a injustiça. Lavar as mãos em face da opressão é reforçar o poder do opressor, é optar por ele. Como posso ser neutro diante da situação, não importa qual ela seja, em que o corpo das mulheres e dos homens vira puro objeto de espoliação e de descaso? E se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação pode. Se a educação não é a chave de transformações sociais, não é também simplesmente reprodutora da ideologia dominante. Importante que dentro de todo esse processo pedagógico se traz a questão de saber educar. Somente quem escuta pacientemente e criticamente o outro, fala com ele. Portanto, é necessário todo esse processo dialógico, de acordo com Paulo Freire. Existe a força da imobilidade, pelo poder invisível da domesticação e alienante, que alcança eficiência extraordinária, do que ele chama de burocratização da mente. Algo que, como uma leitura de como funciona a alienação em relação ao que foi exposto.
E tudo isso se mostra ainda mais no campo pedagógico, que além de bancário, se torna cada vez mais vertical, passando de cima para baixo, insistindo em passar por democráticos. Porém, o caminho de cima para baixo não é democrático, é uma forte imposição e na qual o educador ensina e o aluno aprende, ou melhor, decora. Ensinar não é transferir o conteúdo a ninguém. Assim como aprender não é memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do professor. Ensinar e aprender tem a ver com o esforço metodicamente crítico do professor de desvelar a compreensão de algo e com o empenho igualmente crítico do aluno de ir entrando como sujeito em aprendizagem do processo de desvelamento que o professor ou a professora deve deflagrar. Só a partir do entendimento, análise, escutando bem que me deparo para melhor me colocar ou melhor me situar do ponto de vista das ideias. E no fundo, o educador que respeita a leitura de mundo do educando reconhece a historicidade do saber, o caráter histórico da curiosidade. Por isso mesmo, recusando a arrogância cientificista, assume a humildade crítica, própria da posição verdadeiramente científica. O desrespeito à leitura do mundo do educando revela o gosto elitista, portanto antidemocrático do educador, que, por isso mesmo, não escutando o educando, como ele não fala. Nele deposita seus comunicados, algo ainda de real importância a ser discutido na reflexão sobre a recusa ao respeito à leitura do mundo do educando por parte do educador. A leitura do mundo revela, evidentemente, a inteligência do mundo que vem cultural e socialmente se constituindo. Para a questão de discussão política, essa parte olha, chega a arrepiar. Logo, muito importante de toda a construção do ensino é que o educando vá assumindo o papel de sujeito da produção de sua inteligência do mundo, e não apenas o recebedor do que lhe seja transferida pelo professor. Se julgarmos isso para a sociedade, temos que se defendermos uma escola capaz de desenvolver a potência fundamental de pensar e a capacidade de dirigir-se na vida, valorizando o conhecimento acumulado na história, os avanços científicos e técnicos, a construção de sabor poliédrico integral, capaz de abranger dialeticamente política, histórica, filosofia, educação, economia, cultura, arte, natureza e religião, sempre em contato vivo com a realidade que pulsa no mundo popular, e das lutas dos subalternos dedicados a conquistar sua liberdade e a se educar na arte do autogoverno. Para a completa transformação da nossa realidade, aderindo realmente ao sonho de justiça, luto pela mudança radical do mundo, não apenas esperando que ela chegue, porque se diz que chegará. E aqui a gente termina Pedagogia da Autonomia, para ir para, eu acho que é a última leitura, não dou certeza, mas eu acho que agora é a última leitura. Mas vocês já viram, né? Paulo Freire muito foda. Agora a gente vai trazer a manobra mais arriscada do episódio, enquanto nos aproximamos do fim, né? Que é ligar muita coisa que ficou descolada, que eu acredito que tenha falado, né? E o meu Pedagogia do Oprimido, ele é do meu tio, então ele não tá fechado, ele não tá grifado e nem resumido. E aí, é claro que eu revisei, mas assim, eu fiz bagulho, assim, eu tive que reler ele todo. Claro que foi uma delícia reler, mas assim, é puxado, tá ligado? Tá um livro, trabalhar com um livro que tem uma complexidade igual esse livro. Que assim, Paulo Freire é bem objetivo nas palavras, como vocês puderam ver na última parte, eu praticamente citei ele, eu praticamente resumi o livro mesmo, porque ele é bem objetivo, mas assim, você não pode deixar as coisas totalmente soltas, né? Então vamos lá. Bom, ele faz aquela união entre, pensando violência e amor, que eu acho sensacional. O livro é Pedagogia do Oprimido, tá? E na necessidade da ação revolucionária, mas colocando a nossa união no amor. Assim como Che Guevara fala, né? Pensando em termos bem caros ao movimento de hoje em dia, a solidariedade revolucionária. Nas palavras dele, o opressor só se solidariza com os oprimidos quando seu gesto deixa de ser um gesto piegas, sentimental e de caráter individual e passa a ser um ato de amor àqueles. Quando, para ele, os oprimidos deixam de ser uma designação abstrata e passam a ser homens concretos, injustiçados e roubados. Só na plenitude deste ato de amar, na sua existenciação, na sua praxis, se constitui a solidariedade verdadeira. Dizer que os homens são pessoas e como pessoas são livres, e nada concretamente fazer para que essa afirmação se objetive, é uma farsa. Portanto, a partir disso, podemos iniciar para nos reconhecermos como seres buscando a humanização. Precisamos, indiscutivelmente, reconhecer a desumanização, não apenas como viabilidade ontológica, mas como realidade histórica do capitalismo. E é claro que esta questão de humanização e desumanização vem da negação, não da sociedade moderna, mas da sua própria autonomia. Se ambas as possibilidades, só a primeira nos parece ser o que chamamos de vocação dos homens, vocação negada, mas também afirmada na própria negação, vocação negada na injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores, mas afirmada no anseio da liberdade e injustiça de lutas dos oprimidos pela recuperação de sua humanidade roubada. Ou seja, apenas a humanização é nossa vocação, correto? Correto. Só que a gente tem ela negada.
E a gente só consegue afirmar ela na luta, saca? A recuperação dela. Porém, alguns elementos, como bem sabemos, costumam interferir em toda essa questão. E um deles é a reação do próprio opressor, que ainda faz parte de um sistema, e que na verdade, que, na verdade é oprimido. Né? A gente está falando aqui desses grupos que se acham. Né? Outra é a estabilização do oprimido. Os oprimidos, contudo, acomodados e adaptados, imersos na própria engrenagem da estrutura dominadora, temem a liberdade. Sendo outro lado da alienação, só pode ser combatido com o movimento, com a ação, e, quando descobrem em si o anseio de libertar-se, perceberem que este anseio somente se faz concretude na concretude de seus outros anseios. Aqui a gente tá falando de concessão e coerção, mano. É bizarro, mas a ligação com o Gramsci é real. A miséria das instituições liberais mata a criação cultural, esteriliza a democracia e pavimenta o terreno para a instalação do fascismo. É preciso que o ser supere toda essa contradição imposta pela própria sociedade capitalista, que não acontece sozinho, e é doloroso. Por isso Freire vai dizer, a superação da contradição é o parto, no sentido de ser doloroso e ser uma nova pessoa que nasce, que traz algum deste homem novo, não mais opressor, não mais oprimido, mas homem libertando-se. Isso não ocorre de forma puramente idealista, até pelo fato de que a opressão ocorre de forma concreta, real. Inclusive a subjetividade faz parte crucial de todo esse movimento. Por isso que, por exemplo, Marx criticou e cientificamente destruiu não foi a subjetividade, mas o subjetivismo, o psicologismo. E por isso, não só o indivíduo, mas também a autonomia serão elementos essenciais para em qualquer construção revolucionária. Mas, seguindo a lógica freiriana, a realidade social objetiva, que não existe por acaso, mas como produto de ação dos homens, também não se transforma por acaso. Se os homens são os produtores dessa realidade, e se esta, na inversão da praxis, se volta sobre eles e o condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens. E, para o próprio autor, a praxis será a reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela é impossível a superação da contradição de opressor-oprimidos. Por isso, entra no fato da conscientização e da nossa ação como grupos que carregam e estudam a categoria de agirmos diretamente na sociedade, principalmente como as pessoas que mais sofrem a ação do capital, pois esta superação exige a inserção crítica dos oprimidos na realidade opressora, com que, objetivando-a, simultaneamente atuam sobre ela. E esse processo de conscientização não deve ser um processo de explicar às massas, mas em dialogar com elas sobre a sua ação. O Galo de Luta sempre diz, o trabalhador, e não apenas o imerso como apenas mais um do sistema, mas todos os grupos que sofrem a opressão, não apenas o trabalhador individualizado, né, mas os grupos que sofrem essa opressão do sistema, são extorquidos, tendo extorquidos até a última gota de seu sangue, possuem o capital escrito na pele. O que falta, e não para todos, é lógico, porque tem alguns que já conseguiram, né, é aprender a ler. E isso não é uma explicação que a gente tem que fazer, né? Mas é um rompimento autônomo com a realidade imposta pela sociedade capitalista. A gente ajuda, a gente contribui, a gente promove essa dialogicidade para a superação, né? O que coincide com a exigência que fazemos da inserção crítica das massas na sua realidade através da praxis, pelo fato de uma realidade se transformar a si mesma. A gente que transforma a realidade, né? Ah, a história vai cobrar só se nós formos a história, porque a história por si só não cobra nada. Porém, uma pergunta que o próprio autor coloca, que eu acho crucial, é como então realizar a pedagogia do oprimido antes da revolução? Aqui a gente está falando de um projeto orgânico, de reforma intelectual e moral das massas populares, de modo que possam se organizar politicamente, assumir a soberania e combater o abismo de desigualdades encadeados pelo liberalismo e a concentração do poder político e econômico propiciado pelos regimes autoritários. O enfrentamento dos sistemas siameses do liberalismo e do fascismo germinados no ventre do capitalismo exige uma educação integral e atuação política organizada das massas populares para afirmar a própria hegemonia e criar uma nova civilização. Segundo afirma José Paulo Neto, Florestan Fernandes tinha a convicção de que somente a autoridade política das classes trabalhadoras e com a socialização socialista dos quadros, das bases e das massas, seria viável um projeto socialista revolucionário. Portanto, trata-se de romper com a colonização cultural, para que em todos os níveis de ensino fosse possível estudar, trabalhar e desenvolver conhecimentos voltados às reais necessidades da população do país. A pedagogia assim atuará em dois momentos distintos, uma vez na libertação e outra na transformação do mundo, já assim se diferenciando do que conhecemos por educação, e colocando um ponto de enfrentamento também na parte cultural da questão. Quem inaugura a violência, desarmor, terror, tirania, ódio, negação da humanidade, a força, são os opressores. E acho que aqui é que grande parte da questão de entender primeiramente a própria liberdade. Reagir à violência do opressor é ser tratado como bárbaro, muitas vezes sendo chamados selvagens. Bandidos, pessoas que não são do bem. Muitas vezes a comparação vem referente a uma desumanização. Na verdade, porém, paradoxal que possa parecer, na resposta dos oprimidos à violência dos opressores é que vamos encontrar o gesto de amor. Enquanto a violência dos opressores faz dos oprimidos homens proibidos de ser, a resposta dessa violência, daqueles que se encontram infundida no anseio de busca do direito de ser.
E também, além da questão do sistema se alimentar de toda a violência, existe toda outra característica adquirida pelas pessoas que coordenam isso. O sadismo aparece assim como uma das características da consciência opressora, da sua visão necrófila do mundo. Por isso é que seu amor é um amor às avessas, um amor à morte e não à vida. E para que consigamos também rumar para a libertação, precisamos confiar no povo. O revolucionário se reconhece mais por esta crença no povo que o engaja do que por mil ações sem ela. Entendendo que dentro deste momento de união entre o intelectual orgânico e o povo, o diálogo é com povos extremamente heterogêneos. E essa ligação não é algo cru, mas é um aprendizado que vai e que vem, e que a cada passo ambos, múltiplos, se constroem, se complementam cada vez mais. E nisso consiste a união entre a pedagogia da oprimida e a pedagogia da autonomia. Pensando em que a busca da autonomia como busca e em que ponto que vai se relacionar essa construção de seu caminho para a própria emancipação com a luta antiopressiva. Sendo assim, tudo que foi trazido por Gramsci ganha forma da luta anticapitalista, que na nossa realidade ganha também a face anti-imperialista e também ganha a face da construção socialista entre os grupos subalternos, que reciprocamente se fortalecem e ajudam a se construir. Outra coisa a ser observada, que é por se pautar também em experiências... Outra coisa a ser observada é que por se pautar também em experiências, toda a construção de ideias e práticas ganha forte embasamento e sentido, continuando o autor segue o pensamento. Até o momento que os oprimidos não tomem consciência das razões de seu estado de opressão, aceitam fatalistamente a sua exploração, mas ainda provavelmente assumam posições passivas, aliadas, com relação à necessidade de sua própria luta pela conquista da liberdade e de sua afirmação no mundo. Nisto reside sua convivência com o regime opressor. Pouco a pouco, porém, a tendência é de assumir formas de ação rebelde, não quer fazer libertadora. Não se pode perder de vista essa maneira de ser dos oprimidos, nem esquecer este momento de despertar. Portanto, tudo o que acontece só pode ganhar forma a partir do momento do reconhecimento e da ação. Somente quando os oprimidos descobrem nitidamente o opressor e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando assim sua convivência com o regime opressor. E é claro, como sempre trazemos aqui no podcast, não é algo meramente brincadeira, toda essa construção é séria, toda a militância faz parte crucial da nossa objetividade e subjetividade dentro de um sistema que se apropria tudo que nós temos. Por isso, quando a gente defende um permanente esforço de reflexão dos oprimidos sobre suas condições concretas, a gente não está pretendendo um jogo a nível puramente intelectual, né? Mas a gente está trazendo essa reflexão como algo que efetivamente vai conduzir à prática. E como sempre dito, não é também uma relação de via única. Não está no mero ato de depositar a crença na liberdade dos oprimidos, pensando em conquistar sua confiança, mas no dialogar com eles. Precisamos estar convencidos de que o convencimento dos oprimidos, de que devem lutar por sua liberdade, não é a doação que lhes faça a liderança revolucionária, mas resultado de sua própria consciência. Sendo assim, quando o ser se torna sujeito de sua própria construção, torna-se sujeito também do movimento, dando outra dinâmica, e além disso impondo sua própria autonomia dentro do movimento, tendo em vista que dentro da nossa luta atual, o grupo não é nem de longe homogêneo. Isso adquire uma importância enorme. É como homens que os oprimidos têm de lutar, e não como coisas. É precisamente porque, reduzidos a quase coisas da relação de opressão em questão, que se encontram destruídos, para reconstruir-se, é importante que ultrapassem o estado de quase coisas. Não pode comparecer à luta como quase coisas, para depois serem homens. É radical esta exigência. Como é possível construir isso? Não há outro caminho, senão da prática de uma pedagogia homogeneizadora, em que a liderança revolucionária, em lugar de se sobrepor aos oprimidos e continuar mantendo-os como quase coisas, com eles estabelece uma relação dialógica permanente. Ao alcançar essa reflexão e na ação em comum, este saber da realidade, se descobrem como seus refazedores permanentes. Eu nem ia falar nesse episódio, mas vamos falar, é importante entrarmos no nosso referencial sobre educação. Pois ao adentrarmos sobre emancipação, falamos da construção da própria pessoa como sujeito, né? Que faz sua história, e não no sentido com o qual estamos acostumados, mas na própria construção geral, inovadora. A narração de que o educador é sujeito conduz educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em vasilhas, recipientes a serem enchidos pelo educador. Quanto mais vai enchendo os recipientes com seus depósitos, tanto melhor o educador será. Dessa maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depósitos e o educador o depositante. Sendo assim, os educandos recebem pacientemente, memorizam e repetem, entrando numa lógica que favorece o sistema, desde a parte da segregação racial e de classe, até da falta de criticidade. Na visão bancária da educação, o saber é uma doação, dos que se julgam sábios aos que julgam não saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão, a absolutização da ignorância que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro. A rigidez dessa posição nega a educação, o conhecimento como processos de busca. A busca sendo para o autor o caminho também da descoberta e do meio para chegar à praxis.
Essa medida bancária busca apenas dar o que é tido como conhecimento. Além disso, tenta impor passividade para que os educandos se adaptem àquela realidade entregue pela educação. Para a construção proposta por Freire, temos a lógica do companheirismo, que é colocada como fundamental para a relação do ensino. Exige dele que seja um companheiro dos educandos em suas relações com estes. No momento que o educador bancário vivesse a superação da contradição, já não seria bancário, já não faria depósitos, já não tentaria domesticar, já não prescreveria. Saber com os educandos, enquanto estes soubessem com ele, seria sua tarefa. Já não estaria a serviço da desumanização, a serviço da opressão, mas a serviço da libertação. Enquanto isso, a concepção bancária, que serve à opressão, que é um controle esmagador, é necrófila. No momento mesmo em que se funda um conceito mecânico, estático, especializado na consciência e que se transforma por isso mesmo os educandos em recipientes em quase coisas, não pode esconder sua marca necrófila. Não se deixa mover pelo ânimo de libertar o pensamento pela ação dos homens, uns com os outros na tarefa comum, de refazerem o mundo e de torná-lo mais e mais humano. Procurando assim inibir o poder de criar, de atuar. O objetivo, então, está longe de esperar uma mudança de educação nessa concepção, mas em chamar a atenção aos verdadeiros humanistas para o fato de que eles não podem, na busca da libertação, servir-se da concepção bancária, sob pena de se contradizerem em sua busca. Tendo isso em base, algo fica claro. O que nos parece indiscutível é que, se pretendermos a libertação dos homens, não podemos começar por aliená-los ou mantê-los alienados. Sem teoria revolucionária, não há prática revolucionária. E buscando Gramsci, podendo até dizer essa disputa em campos culturais, educacionais e políticos como guerra de posição, é a questão da teoria política a mais importante e até a mais difícil. Liberdade sendo praxis que implica ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. A concepção bancária tenta dominar e a problematizadora servindo de libertação buscando a superação. E por toda essa formação, o processo de educação perde o lado unilateral. O educador já não é apenas o que educa, mas o que enquanto educa é educado em diálogo com o educando, que ao ser educado também educa. Meteu um Hegel aí, né? É interessante, pois, neste ponto, o que Paulo Freire vai falar em diversos processos de construção e de reconstrução. Não como se a pessoa fosse alguém sem conteúdo, mas que dentro do processo de aprendizagem, o que é ensinado nem são conteúdos, uma vez que apenas a memorização que importa. A educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica num constante ato de desvelamento da realidade. A profundidade dada pelo autor é tremendamente animadora e revitalizante. A educação como prática de liberdade, ao contrário daquela que é prática de dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim como também a negação do mundo com uma realidade ausente de homens. Ainda, o próprio escritor vai dizer que a educação problematizadora parte exatamente do caráter histórico e da historicidade dos homens. Por isso mesmo é que se reconhece como seres que estão sendo, como seres inacabados, inconclusos, em e com uma realidade que, sendo histórica também, é igualmente inacabada. Dessa forma, aprofundando a tomada de consciência da situação, os homens se apropriam dela como realidade histórica, por isso mesmo capaz de ser transformada por eles. A atual ahistoricidade e a alienação impostas atuam como elementos de violência, impedindo a autonomia e a emancipação humana, acorrentado até as suas subjetividades. Por isso mesmo é que, qualquer um que seja a situação em que alguns homens proíbam os outros, que sejam sujeitos de sua busca, se instaura como situação violenta. Em busca de ser mais, porém, não pode realizar-se no isolamento do individualismo, mas na comunhão, na solidariedade dos existires. Daí que seja impossível dar-se nas relações antagônicas entre opressores e oprimidos. Para a educação problematizadora, enquanto que é fazer humanista e libertadora, é importante que os homens submetidos à dominação lutem por sua emancipação. Por isso é que a educação, seus educadores e educandos, se fazem sujeitos do seu processo, superando o intelectualismo alienante, superando o autoritarismo do educador bancário, supera também a falsa consciência do mundo. É agora amarrado os conteúdos e autores na parte em que realmente nos interessa. Se a educação somente pode ser realizada em termos sistemáticos pela sociedade que faz a revolução, isso não significa que a liderança revolucionária espera a chegada do poder para aplicá-la. Portanto, seguindo aquilo que proposto desde o início do episódio partindo de Gramsci, é também visto em Paulo Freire, em que a educação é uma forma de intervenção no mundo, em que parte de uma construção prévia e com grande importância revolucionária. Não é um fim em si mesmo, porém uma porta para que as pessoas cheguem ao fim. Então, antes da gente chegar no ponto imprescindível, a relação entre palavra e ação, em que usar apenas uma das duas constituiria um esvaziamento. A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas das palavras verdadeiras em que os homens transformam o mundo. Existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. Sendo assim, para o educador humanista, ou revolucionário autêntico, a incidência da ação é a realidade a ser transformada por eles com os outros homens e não estes. Quem atua sobre os homens para doutriná-los, adaptá-los cada vez mais à realidade que deve permanecer intocada são os dominadores. Inclusive, Paulo Freire alerta isso para os revolucionários, que caem muitas vezes nesse conto, do seu empenho de obter adesão de população revolucionária.
Por isso, não se pode pensar em ser algum tipo de salvador, mas sim em ajudar na emancipação, para que consigamos construir juntos a nossa emancipação. Só assim, com respeito, amor e, é claro, direcionando o ódio de classe, pode construir concretamente um movimento revolucionário que, levado às últimas consequências, chegue o mais perto possível da superação do capitalismo, ainda na sociedade socialista, permitindo e acentuando toda a ordem e questão revolucionária rumo à sociedade sem classe e sem Estado, portanto comunista. Bom, aqui a gente encerra o episódio, ainda vai ter uma conclusãozinha, né? Então vocês puderem ficar um pouquinho mais, mas o máximo já foi. Essa é a ligação de Paulo Freire com Antônio Gramsci. Pra terminar, aqueles recadinhos básicos de sempre, família. Primeiramente, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, porque foi um episódio extenso, foi um episódio que me gastou muito tempo, família. Tipo assim, quem acompanhou, acompanhou. Então é importante seguir nas redes sociais, dar uma força no apoio financeiro, tá ligado? Realmente é importante. E compartilhar esse episódio aqui, ó, pra todo mundo. É isso, família. Qualquer coisa, Insta, Twitter, só chamar, mandar coisa, pá, tamo junto. Muito obrigado pra quem ficou até aqui. Beijo, beijo, beijo.